Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está ouvindo mais um episódio dos Gênios da Bola. Eu sou o Diogo e quem tá comigo é o Danilão. E aí, Diogão, tudo certo? Enfim, acabou o Campeonato Terminou. Brasileiro. Futebol brasileiro entra de férias agora. Volta só em janeiro. Alguns times antes, outros mais pro fim de janeiro. Mas, verdade é que agora a gente vai dar nosso rewind, nossa retrospectiva. Nossa retrospectiva do Brasileirão. Foi um bom Brasileirão. Bom Brasileirão. Campeonato Brasileiro, grandes jogos. E se for ouvir agora lá no YouTube ou no Spotify, o primeiro episódio do Gênios, eu falava, esse Brasileirão vai ser definido na última rodada. E foi. Foi na última rodada. Foi na última rodada. Não, verdade. Segundo ano seguido, né? Que é definido na última. Não, ano passado já tinha sido campeão. Não, o Palmeiras chegou... Tipo assim, o Atlético Mineiro precisava tirar uma vantagem de 8 gols. Ah, é verdade. Mas, tipo assim, mas, chegou pra definir na última. não, mas o negócio é você poder ganhar quanto o time perdendo. Outra coisa é você ter que poder ganhar tendo que fazer 16-0. Aí, Sei, mas, por exemplo, foi definido na última. tá Eu acho isso muito bom, definir na última. Acho Eu muito também mais gosto. legal. Muito mais Seria legal. mais legal, tipo, o empate mudasse as coisas e não o cenário que tava. É. Mas foi um ótimo brasileiro. Sim. E vamos falar sobre cada time agora. Vamos dar uma analisada no como foi o Brasileirão de cada time. Analisando do primeiro ao 20º colocado. Vamos começar pelo último colocado e vamos subindo aí, analisando o ano de cada time. Tem time que a gente vai falar menos, tem time que a gente vai falar mais. E um dos times que a gente vai falar menos é o Cuiabá, que foi o Lanterna, não foi o Atlético Goianiense. Cara, eu descobri que ele foi lanterna, tipo, 2 dias atrás. Eu descobri eu não- agora, olhando pra tabela. Pra mim era o Atlético. Eu não sei eu não lembro o que eu vi. É que eu acho que eu tava vendo alguma coisa rápida do Brasileirão e apareceu a tabela no final. Aí eu falei, caramba, o Cuiabá acabou em último. Aí o Inter falou, acabou mesmo. Eles conseguiram, cara, acabar em último. Porque o Conseguiram. Atlético Goianiense ganhou, né? Ah, não, perdeu na última. Nem sei por que aconteceu. Não, foi porque o Cuiabá começou a perder tudo. Que o Atlético Goianiense ganhou na penúltima do Fortaleza. Mano, a última vitória foi contra o São Paulo, do Cuiabá. Dia 5 de outubro, 2-0. Quantos pontos o Cuiabá fez contra o São Paulo nesse brasileiro? 6 pontos. Sim. Exatamente. Que vergonha. O Cuiabá tem 6 vitórias. 1/3 das vitórias do Cuiabá nesse campeonato foram contra o São Paulo. Gigante. Não se briga com a estatística. Não. Mas é que eu sempre falei aqui. Cuiabá e Bragantino, o São Paulo treme. Sempre tremeu. O São Paulo passa mal quando vê o Cuiabá e o Bragantino. É sempre assim, cara. Eu acho que o São Paulo nunca ganhou do Cuiabá na Arena Pantanal. Acho que nesses 4 anos que o Cuiabá ficou no Brasileirão. Incrível. Mas vamos falar do Cuiabá um pouquinho. Que lá no começo, a gente deu as 5 primeiras rodadas, acho que foram 5 derrotas. A gente falou, Cuiabá já está rebaixado. Aí até que veio o Petit e meteu acho que 5-0 no Fortaleza. E depois outro 5-0 aí no Criciúma, acho que foi. A gente falou, não, o Cuiabá não vai mais cair. Deu um pouquinho mais, a gente falou, realmente, o Cuiabá vai cair. E O Petit saiu, aí acabou as esperanças. acabou. Mas é isso. Ano ruim do Cuiabá, Sim, é. que, Cara, assim, veio de um ano passado bom, se classificou pra Classificou Sula. né? Aí o presidente brigou com o Daverson, perdeu o Ranielli, perdeu alguns Antônio outros Oliveira. jogadores, o Antônio Oliveira saiu do time e o Cuiabá não soube se manter. É que é aquela questão, né? O Cuiabá era o típico time que a gente tava esperando quando ia cair, né? Porque Sim. ele sobe, ele ficou bastante tempo. Só que não é comparado, por exemplo, a um Bragantino e a um Fortaleza que pegaram o Libertadores, que você sabe Sim. que consegue se manter. É que assim, É, ele quando subiu, ele não veio com aquela pinta... Ele subiu campeão? Não. Ele subiu vice? Ele subiu em 21, ele foi o primeiro ano deles. Ele sobe como vice, porque quem foi campeão em 20 foi a Chapecoense. Da Sim. Série B, ele sobe como vice ou terceiro ou quarto, eu não lembro qual que foi. Sim. E ele chega com toda aquela pinta de é um time que o agro tá
tá patrocinando lá, não é um time que tá vindo desorganizado, Subiu em quarto. não é um Avaí que sobe pra descer no outro ano. Então a gente esperou, talvez se estruture igual o Fortaleza no Nordeste, mas a verdade é que não. Chegou nesse ano e já não deu mais pra aguentar. Mas eu acho que assim, mesmo caindo agora, em último, é um time forte pra subir ano que vem. Assim, Numa Série B que, depois de muitos anos, vai ser uma Série B com cara de Série B. sim. Nós passamos por ano de Série B. Em 2022 teve Cruzeiro, Grêmio e Vasco. E Bahia. É verdade. Uma Série B. É. Grande demais. Sim. Tá maluco. Mas eu acho que sobe. Acho que tem dinheiro, né, pra subir. O Agro vai lá e investe. Sim. O cara consegue. Vamos passar pro próximo. Próximo, Atlético Goianiense, o Dragão. O Atlético Goianiense que pra mim errou quando mandou embora o Jair Ventura. Lá no sei lá em qual rodada que mandou embora. Foi o Jair Ventura, né? Eles começam a temporada com uma expectativazinha, né? Sim, Que vice-campeão goianiense. Ele tava bem, ele tava sem. Se eu não Tava me engano, invicto, foram umas, acho que umas 15 jogos. Não, acho que foram umas 15 vitórias seguidas, se eu não me engano. É. Só que aí bateu no Brasileiro. O primeiro jogo foi um jogo polêmico com o Flamengo, que eles jogam bem e o Flamengo ganha com uns pênaltis marcados lá, sei lá, eu já nem lembro mais a polêmica. E depois eles... aquele básico de time que vai cair. Sobe, faz uma graça contra um time grande e depois perde confronto direto ali e se afunda. E é outro time, assim, que teria potencial pra subir ano que vem, mas eu já não... Eu acho mais provável o Cuiabá subir do que o Atlético Goianiense. Eu também. Mas é que assim, não sobe ano que vem, mas daqui uns 2 anos sobe. Daqui a uns 2 anos sobe. Bem provável. Pra mim tinha que ter um campeonato só pra Atlético Goianiense, Goiás, Coritiba, Avaí. Que é esses times que sobe e desce. Deixa eles no campeonato à parte. Porque a questão é, eles caem, só que eles nunca são campeões. Eles nunca sobem campeões. Verdade. Sempre sobe e desce. Juventude, né? Sim. América Mineiro, que faz um tempo que não sobe também. O América Mineiro caiu ano passado e não subiu esse ano, né? É. Tinha um time bom, Sim. caiu e não Um subiu. time que se mantinha ali. Agora, vou falar do Criciúma. Eu achei que não caía. Eu também achei que não caía. Era o time que chegou organizado, tinha o Bolazzi, fez bons jogos, mas depois acabou se perdendo. Sim. E É um tomando... time organizado do poderia Criciúma, ter, cara. sim, mas poderia ter se salvado em jogos que bobeou. Sim. Contra o Corinthians, ele abre 2-0 e termina 4-2 esse jogo. Cara, ó, você pegar até o Perde jogo... pro Vitória em casa, é complicado. O Tencate foi demitido? Foi demitido. Teve uma sequência ali muito ruim. Ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, O Tencate, se eu não me engano, era técnico desde 2021 ou 22. Nas últimas 9 rodadas não conseguiu ganhar. Então, Cara, ó, isso aí você pesou pegar muito. o jogo contra o São Paulo lá, eles tomam um gol do Lisieiro no finalzinho, num jogo horroroso do São Paulo, que eles poderiam ter mantido a vitória. Inclusive, não, uma vitória nesse jogo não ia adiantar nada. Ia pra 41. Mas teve alguns jogos bestas ali. Cadê, ó? Vamos... Oi, faz tempo que... nossa, a última vez que eles ganharam foi contra o Atlético Goianiense. Sim. Caramba. Deixa eu ver aqui um... Ó, perdeu em casa pro Vitória, perdeu pra Cuiabá. Perdeu em casa pro Grêmio, num jogo que poderia ter empatado. Tomou 5-2 do Cuiabá em casa. Apesar disso, meteu um 4-0 no Vasco. Ganhou do Botafogo. Eles não perderam pro campeão. Tem aquele jogo contra o Flamengo, que foi 2-1 no Mané Garrincha, que eles cometem o pênalti com aquele lance bizarro com a bola que veio da torcida. É verdade. Então, o Criciúma, assim, caiu por bobagem, mas bobagem rebaixa time. E falando desses times que sobe e desce, acho que o Criciúma tem chance de subir, apesar que vai perder o Bolazzi. Já tá definido, ele não fica pra jogar Série B. Mas... Aceita no Inter? Não, já tá muito velho. Eu quero trazer aqui a discussão. Não sei se a gente já discutiu aqui, mas você é a favor de cair 4 ou deveria cair só 3?
Cara, pra mim tem que cair 4 pelo fato de que tem muito time medíocre que caiu em 17º. Que merecia. É que sei lá, eu acho difícil. Por exemplo, Cruzeiro. Acho que Cruzeiro, Grêmio e Santos. Acho que o Inter também caíram em 17º, né? Sim. Cara, eu não sei. É que a maioria das ligas da Europa cai em 3, né? Aham. 4 é muita coisa. Eu acho que tinha que cair 3. 4 é muita coisa. Verdade, 4 é muita coisa. Porque cara. assim, querendo ou não, favorece os mais fortes. Sim. Que tem mais dinheiro pra botar seu time ali no mínimo em 17º. Mas favorecer esses times mais fortes a ficar no brasileiro, eu acho que é bom. Porque você ficar rebaixando esses times, ficar com esses outros times que é sobe e Você desce, sobe e valoriza o desce. campeonato, Sim, querendo ou não. sim. Eu acho que tinha que cair só 3. Por exemplo, você acha que foi bom pro Campeonato Brasileiro em 2022 eles não terem Grêmio, Vasco e Cruzeiro? Não, Pô, você perde, pô. pra marca Brasileirão, pra Você vender, perde. é pior. É, interessante. Eu não sei, tipo assim... Ah, beleza, eu toparia mudar, só que eu também não ligo se continuar do mesmo jeito, sabe? É, como a gente não tá brigando pra não É. cair, a gente não liga. Mas eu acho que comercialmente pro futebol, eu acho que tinha que ser, pra fortalecer o futebol brasileiro ainda mais, tinha que ser só 3. Porque assim, querendo ou não, isso aí só atrapalharia os times pequenos do sobe e desce, porque lá na Série B ia subir só 3. Então assim, Sim. ficaria mais competitiva também a Série B. Sim. É interessante. Será que muda um dia? Não sei, não sei se foi Renato esse... Gaúcho que O, pediu? não, o Ronaldo Fenômeno. Quando ele ainda era dono do Cruzeiro, ele pediu. Mas não foi, acho que foi ano passado. É, ele se pediu. for um negócio que for combinado entre os times e eles apresentarem isso pra CBF, provavelmente muda. Assim, só 3 caem e tem premiação pra ser baixados. Já vamos falar desse assunto vamos. de premiação dos rebaixados, puxando o 17º rebaixado Atlético. no ano do seu centenário. No ano. O Uma das patético maiores Paranaense. vergonhas que uma torcida pode ter. Sim. Porque o centenário, querendo ou não, é um ano de muita festa dentro do time, né? Todo time tem camisa Exatamente. especial, faz 300 Sim. negócios diferentes. E o Atlético Paranaense deu de presente pra sua torcida um rebaixamento merecido. Merecido. Muito Se merecido. esforçou. Não, o Paranaense ele tava numa posição meio que tranquila, era só fazer a parte dele no final e perde em casa pro Bragantino, concorrente direto. Se ele empatasse, o Bragantino tava rebaixado, tava definido os rebaixados. Sim. Perde em casa pro Bragantino. Ó, se a gente E pegar uma perde análise fora do pro ano, ó, Atlético eles Mineiro. começam. Teve 4 técnicos esse ano. Sim. Começa com o Osório, que joga só o campeonato estadual. E se eu não me engano, é porque eu não ninguém acompanha o Paranaense, com todo respeito. Mas o Osório, ele foi demitido com um bom aproveitamento. Ele não tava mal, mas foi demitido. Trouxeram o Cuca, que assim... A gente não precisa nem falar dos problemas pessoais. Vamos falar do Cuca Futebol. O Cuca desde sempre abandonou seus trabalhos. E ele provou no Atlético isso. Sim. Ele tava brigando lá em cima com o Atlético. Sim, o Atlético nas é. 6 primeiras rodadas brigou por liderança. E eu não sei se você vai lembrar, o Atlético teve 4 jogos seguidos que toma um empate no finalzinho, lembra? Foram Sim. 4 jogos seguidos. Aí deu o 4º jogo, o Cuca pediu demissão. É. E abandonou o seu time e aí mostrou pro Brasil que é isso que ele é. Ele abandona os times, ele sempre fez isso. Com Aí certeza. foram atrás do Varini, né? Varini era o nome do... Acho que era. Martin Varini. Que era um treinador que... Eu acho que era Auxiliar. auxiliar... Ele era auxiliar de quem? Acho que era Do do Pesolano, Pesolano, não era? Do é. Cruzeiro. Tipo, até o ano passado, acabou de virar técnico. Não, eles têm alguma coisa com auxiliar. Mano, Eles querem revelar um técnico, porque não é não. possível. aí, mano, Porque o teve o Varini, aí depois do Varini veio O o Lúcio. Lúcio. O Lúcio foi demitido. E sabe quem que eles estão contratando? Cara, eu vi, mas não O tô lembrando. auxiliar Do do Abel Abel Ferreira. Verdade, eu vi. Eles querem Mano, auxiliar. eles gostam de ferrar com o sei. time, mano. Cara, não é possível. Mas, por exemplo, tanto o Varini como o Lúcio foram dois técnicos muito inexperientes pra você contratar pro seu time. Pô, você contratou o Varini, que é muito novo, não deu certo. Mano, sabe eles chegaram numa situação que você tem que ir atrás, sabe de quem? Filipão, Eu Luxemburgo. sou
o maior crítico de ir atrás de Luxemburgo, Mano Menezes, Filipão, Jair Ventura, esses caras. Mas é melhor do que trazer 3 auxiliares Com seguidos. certeza. É melhor. Cara, trouxe o Lúcio. O primeiro jogo do Lúcio foi aquele 4x1 pro Racing, lembra? Que Não, na tomou um última pau. rodada ele falou que tava tudo bem, que eles podiam ganhar, perder ou empatar. Qual que são as suas expectativas pro último jogo? Não, tá tudo bem, a gente pode ganhar, perder ou empatar. Se eu não me engano, o Lúcio, ele tem tipo umas 3 vitórias na carreira de técnico. Ó. Porque ele começou, literalmente, ele começou esse ano. Ele era do Cudê, não era? Ele Até era agora. auxiliar do Cudê. E o Cudê sai no meio do ano. Lúcio Gonzalez, carreira de técnico. Não, na verdade, ele foi o primeiro carreira de técnico dele, foi no Atlético. Foi. Ele foi. Não, ele foi técnico do Ceará Ele foi em técnico agosto de 22 até outubro de 22. E aí ele vai ser do Inter, assistente técnico. Aí ele vai pro Atlético Paranaense já de técnico. Meu Deus. Ele tem 14 jogos, 9 derrotas, 3 vitórias e 2 empates. Na carreira de técnico dele. Cara, Ele tem 3 vitórias pelo Paranaense e uma com o Ceará. 24 jogos e 4 vitórias. mano, Assim. bizarro. Nada contra o treinador Lúcio Gonzalez. Eu acho que é muito novo, Pra mim isso é culpa totalmente da diretoria. mas não dá pra você pegar um time no ano do seu Não. centenário do tamanho do Paranaense, que não é muito grande, mas também não é tão pequeno pra isso. Mano, bizarro. Foi uma vergonha esse ano do Atlético. Tentou botar aquele negócio de pacto lá. Pra mim, aquela foi uma péssima jogada de marketing. Mas assim, eles tentaram puxar o pacto e tudo mais, Que ninguém falava que tinha pacto. só Primeira que coisa. eles tinham que perceber que dentro dele, eles têm um jogador que tem o pacto do azar, que é o Fernandinho. Até o Fernandinho. É Copa do Verdade. Mundo, é final de Champions com o City. Verdade. Ele perdeu a Libertadores com o Atlético Não, pro São Paulo. Cara, ele perdeu a final 2005. 2014 ele tava no 7x1, o titular. Sim. 2018, gol Ele contra faz um foi gol dele. contra com a Bélgica. 21 perdeu a final de Champions e 22 perde a final de Libertadores de novo. Exatamente. E 24 é rebaixado. 24 é rebaixado. O cara, ele acumula fracassos. Ele é e olha que ele, né, eu acho ele um bom jogador, Fernandinho, mas acumula fracassos. Sim. É. Só que, mano, tipo assim, é questão você falar de pacto, só que seu atacante é o Pablo, o seu meia é o Nicão. Você tá de Foi uma sacanagem. jogada de marketing assim que deu errado. E eu acho que se fosse com um time maior, talvez teria mais apelo. Eu acho que tipo, é que o engraçado dessa jogada, desse marketing deles é porque eles falaram, todos falam que temos pacto. É. Ninguém sabia disso. Se fosse o Palmeiras fazendo, Beleza. ia ter muito mais sentido. Porque realmente todos falam. Eu acho que esse negócio de Palmeiras, o pacto, Flamengo. quem fala, eu acho que é só, tipo, lá no Paraná. Tipo, deve ser os torcedores do Curitiba que deve falar, não é possível. Porque eu nunca ouvi falar que o Atlético tem pacto. Não. Mano. Tá doido, velho. Mas é isso, Atlético Paranaense. Eu acho que sobe ano que vem já. Acho que não. Tomara que não também. Eu tô feliz com eles rebaixados. Sim, mas eles vão fazer uma graninha liberando o jogador. Vai. Eles estão querendo mais de Venderam 10 lá milhões de euros no Só foi o Canóbio. Christian? O Christian. Venderam pro Cruzeiro, não foi? Acho que ainda não saiu, não. Ele ainda tá sendo disputado. Não, eles vão fazer uma graninha aí com algum jogador. Canóbio. O Mikael, o goleiro. Acho que até o Mastriani, tá bom. que deu uma caída, só que dá pra fazer uma graninha nele. O Se bem que o Mastriani Mastriani é velho, tem, né? Já tem uma espaço. idadezinha, né? Mas comparado com alguns atacantes, eu acho que ele ainda tá novo. Deixa eu ver a idade do Mastriani. Vamos usar o Mastriani. 31, pô. Tá novo. Mas é capaz dele ficar, né? Ele fica, eu acho que ele encaixa numa Série B. Mas eu que- acho que ele tem espaço pra uma Série A também. Tem. Ser um reserva do Pedro. Agora o Pablo é pra jogar na Série B e continuar por lá. O Pablo, ele é o pior jogador que eu já vi na história do São Paulo. Eu já falei isso, eu acho que já falei. Ele e o Rua. Inclusive, pesquisa o gol que o Rua perdeu, ele tá na Turquia. Pesquisa o gol que ele perdeu, sem goleiro. Você vai chorar. Jogador horroroso, cara. Meu Deus. Tá bom de Atlético Paranaense? Está bom, vamos passar pro nosso ódio de cada podcast.
O ódio gratuito ao Red Bull Bragantino. Cara, o Bragantino, ele chegou nessa última rodada melhor que todos. Ele tava na zona. É. Os outros dependiam de um monte de coisa. Ele só precisava ganhar do Criciúma já rebaixado. Sim. Então 5-1. É. Tecnicamente, eram 4 times disputando a última rodada, dependendo só deles. É verdade. Porque tinha um confronto direto. Todos dependiam só deles. Só que o Bragantino tava na melhor porque pegava o Criciúma já rebaixado, né? Sim. Por exemplo, o jogo de Atlético Mineiro e Atlético Paranaense era um jogo difícil porque ambos disputando. E o Fluminense ia pegar o Palmeiras. O Criciúma já rebaixado com zero interesse em dificultar pro Bragantino se salvar. Então chegou melhor que todos. É verdade, todos dependiam de si mesmo, né? Sim. Você ganhou, você tava salvo ali. Sim. E o Fluminense, que a gente falou que era o pior dos cenários, né? Se salvou ganhando. Ganhando do Palmeiras. Fora de casa. Mas vamos falar deles daqui a pouco. Vamos falar do Bragantino ainda. Que o Bragantino que se esforçou muito pra cair. Sim. Se esforçou muito pra cair, mas conseguiu se livrar. E assim, o grupo Red Bull faz um tempo que, assim, no futebol, todos os seus times, não tá pintando mais um jogador forte, não. Porque, tipo, aqui, no Bragantino, quando chegou com Claudinho, Arthur, tinha um time forte. Lá o Salzburg já não tem mais ninguém, virou saco de pancada na Champions e o Leipzig tá junto. O Leipzig perdeu todas, não foi? Na Champions? Na Champions. Tá último, fraco, né? Demais. Na Bundesliga já não briga mais por nada, na Copa da Alemanha também não. Então, assim, o grupo Red Bull parece que tirou o pé ali de apoiar seus times de futebol. Deve estar focado só na Fórmula 1, porque verdade. No futebol... Cadê o crossover Max Verstappen e Lincoln? Mas você viu que teve, né? O Bragantino lançou uma camiseta inspirada na equipe de Fórmula 1. Caramba. É aquela azul escura? Azul escura. Tá. Eu não sabia que era inspirada. É. Aliás, olha o dado interessante. Eu acho que eles lançaram quando teve o GP de Interlagos. Aí o Max Verstappen e o Sérgio Pérez foram os modelos para lançamento dessa camiseta. Eles ganharam essas 2 últimas rodadas, né? O Bragantino ganhou do Atlético Paranaense, que foi o que deu o gás. Sabe quando foi a última vitória antes desses 2 jogos? São Paulo? Não, foi 1-1 com o São Paulo. Respeita, Danilo. Esse ano a gente não perdeu pra eles. Como tava ruim. Foi dia 1 de setembro, na 24ª rodada, 2-1 pro Bahia. Nossa. Mano, olha isso. 24ª. Foi a última vitória deles. Eles conseguiram se salvar nas 2 últimas rodadas, mano. Isso é Brasileirão, cara. Tem mais Brasileirão que isso? Puro suco de Brasileirão. Cara, que é isso, cara? Que incrível. E o Bragantino também no começo do campeonato tava brigando, né, lá em cima. Bem no começo. Sim. Assim, lá por G6. Acho que por liderança não chegou a pegar. Sim, G6. Mas o Bragantino agora vai manter o Ceará, né, provavelmente, pro ano que vem. Eu acho que mantém. E acho uma boa. Eu acho uma boa. Eu gosto do Ceará. Ele começou lá, né? Começou? Ele não fez um trabalho ruim no Cruzeiro. Não. Pra mim, não tinha que ter sido demitido do Cruzeiro. Também acho que não. Talvez se ele ficasse até o final a gente ia mudar de opinião. Talvez. Eu acho que, tipo assim... No momento que ele foi demitido, ele não era o treinador pro ano que vem do Cruzeiro. Mas pra mim não fazia sentido mandar ele embora naquele momento. Não. E eu gosto do Seabra. Eu acho que é um bom técnico pro futuro do futebol brasileiro. Em questão de técnicos brasileiros. Aí eu já não sei. É questão de formação de técnicos brasileiros. Eu espero, tipo... Tem ele, tem o Carpini, que eu já falei que eu gosto, que eu vou falar daqui a pouco. Sim. André Jardine. Tá bem lá no México. O Jardine a gente tem que ver no futebol brasileiro. Sim. Né? Porque no México é outra coisa. Mas ganhou uma Olimpíadas pelos brasileiros. Não, mas até aí não vale muito, não. Mas é isso que eu acho do Bragantino. Espero que caia ano que vem, então. Sinceramente, eu acho o time mais sem graça do Brasil? Sim, mas eu não espero que caia. Eu acho que o time mais sem graça do Brasil ele tem que se manter na Série A. O Bragantino não é um time que eu quero que caia. Danilo, você já viu algum jogo à noite no Nabi Abichedid? Um jogo de dia no Nabi Abichedid? É sempre de noite. Já vi. Pior que já teve. O São Paulo jogou lá e foi. Já vi. Só que eu acho que, tipo assim, 90% dos jogos lá são à noite.
assim, 90% dos jogos que eu assisto são à noite. E os outros 10% que eu assisto são quando é 11 horas da manhã. Porque quando é 4 da tarde, tem algum jogo melhor pra você assistir no lugar. certeza. Cara, lá é à noite. O do Juventude também. 90% dos jogos são à noite. Agora, no Alfredo Jaconi, de dia é bem difícil eu ter visto algum. Eu acho que eu vi mais de dia no Navia Bichedi do que no Também Alfredo acho. Jaconi. Cara, é muito difícil. Nunca tem. Que E é a se mesma tem, coisa. Cara, e se tem, é tipo assim, tá é tendo o um dilúvio. É o domingo 11 horas da manhã com chuva. Um dilúvio. É aquele Exatamente. jogo que foi contra o Flamengo. É, Que eu lembro que o Juventude, ele faz o gol da vitória do Juventude. É uma bola que o Flamengo chuta pra trás que para na poça de água. E o Juventude foi um baita do golaço. e eu lembro também de um jogo, eu não sei se foi esse Brasileirão passado ou uns anteriores aí, que foi contra o Fluminense, que o Juventude ganha com uma bola que vai pra trás, aí a bola para numa poça, o zagueiro vai chutar, a bola anda 1 centímetro pra frente Passa do... e depois entra. Tem e a mais bola Alfredo Jaconi que isso? volta. Nada mais Alfredo Então já vamos puxar pro Brasileirão do Juventude. O 15º, o Juventude. Que, assim, quando eu tava com o Roger Machado, não ia cair. O Roger tava já fazendo o time jogar muito bem. Ganhou do Corinthians lá, 2-0 lá no comecinho. Aí o Roger Machado sai. Vem Jair Ventura. Juventude. Jair Ventura. Tinha acabado de ser demitido do Aí do Atlético. o Juventude começa a perder muito. Aí a gente já começa a pôr ele pra cair. E no finalzinho ele ganha aí uma... Ele Sobrevida. fica uns 5 jogos invicto, se salva e na última rodada já no, Ganha salvo, do tricolor perde. paulista. que depois a gente vai chegar no São Paulo, mas esse finzinho aí do São Paulo foi assim, horrível de se assistir, Foi, essas últimas rodadas do São Depois Paulo. que o São Paulo se classificou pra Libertadores, eles, tipo assim, Entrou de férias total. cagou pros jogos. Foi ridículo. Eu vou falar desse jogo contra o Juventude, como eu assisti ele. Depois. Vamos pro Grêmio? Vamos passar primeiro só nossa projeção pro Juventude do ano que vem. Verdade. Você acha que cai? Acho que cai. Ó. Acho que cai. Subiu o Mirassol, o Santos, o Ceará e o Sport. Eu acho que o Sport e Ceará se saem melhor que o Juventude. Pra mim, Eu não- Mirassol é um grande time, tipo, grande chance de ser rebaixado. Mirassol. Eu acho que o Mirassol pra mim hoje é o favorito a ser rebaixado. Eu acho que o Juventude entra na briga ali. Pra mim, eu vou. Ano que vem, já puxando. Caiu os 3 que subiu fora o Santos e Juventude. Será? Não sei. Não sei os que o times do Vitória for Nordeste muito mal ano ali- que vem. Eu Ou cair algum acho que é grande. muito cedo pra cravar qualquer coisa. Eu só consigo cravar o Mirassol caindo por enquanto. Não, eu tô fazendo uma projeção bem eu besta, acho né? que assim, Uma o projeção sem nem Juventude virar o ano. pode montar um bom time, o Ceará também, o Sport também, mas acho que um desses 3 ou 2 desses 3 cai junto com o Mirassol. Porque ali mais pra frente, de quem que se salvou, o Vasco tem um potencial pra montar um bom time, chega no novo milionário. O Cruzeiro tá vindo pra contratar bastante. O Atlético Mineiro já tinha um ótimo time e deve se reforçar ainda mais. O Grêmio pode melhorar seu time do que foi esse ano, o Fluminense. Então eu acho que vai ficar cada vez mais difícil esses times que brigaram aí pra não cair esse ano continuar brigando. Sim. O Brasileirão cada vez é ficando mais difícil pros times menores, né? E eu acho que pros maiores também, porque agora você vai ter os times que subiram, aí o Santos já vai vir com dinheiro. Aí... Mais ou menos, né? Dinheiro, tudo que não. Ah, mas assim, do que eles estão falando de contratação, parece que vai vir uns nomes bons aí. Eu acho que o Santos não vai vir com um timezinho pra brigar pra não cair. Eu acho que o Santos vai vir com um time montado ali pra meio de tabela, talvez brigar por um G8, G7. Eu acho que não vai subir aquele Santos fraquinho, não. Agora, Grêmio, Fluminense, Galo, o Vitória, Vasco, Cruzeiro, assim, se não montar um time muito bom, vai perigar pra não cair. Bora passar pro 14º? Bora.
Grêmio. Você torceu muito, né, Danilo, pra cair. Pior que não. Não torci. Acho que cheguei a torcer ali no finalzinho pra perder os outros jogos, que o Renato tava numa crise muito grande. Mas esse time do Grêmio, depois que chegou algumas contratações lá de Aravena, Monsalve, Bright White, melhorou muito. E o individual salvou o Grêmio. Salve é um bom jogador, hein? Sim, acho que é chileno, se não me engano. É que você pensar comparado ao ano passado, foi horrível esse Brasileirão. Foi segundo colocado. Não, é que assim, o do ano passado mostrou o quão bom era o Luis Soares. Sim. Porque ele sozinho colocou o Grêmio em segundo, terminou o campeonato em segundo. Não tinha um time bom em si, né? Não, porque o time do Grêmio não mudou muita coisa. Só saiu o Soares. Você lembra de mais alguém do Grêmio que tava bem ano passado e saiu? Realmente. Ainda acabou vindo o Soteldo ainda, né, pra esse time. O Ferreirinha veio esse ano? Veio esse ano, mas ano passado ele não era titular. Não era titular. Ele era... Já era o Soteldo. Não, o Soteldo tava no Santos. Não. Acho que foi o Ferreirinha e o Soares. O Ferreirinha também não era o... Sim. Tão não, assim, ele era o segundo melhor. Vamos supor. Aí o Vila Sante continuou, o Cristaldo continuou, os caras continuou. E o Grêmio foi de segundo pra 14º. Então mostrou quão bom era o Luis Soares. Sim. Quem será que o Grêmio vai trazer de técnico? Crespo vazou, não vem. Então, eu ouvi falar de Pedro Caixinha no Grêmio. Interessante, um nome interessante. Eu não acharia interessante o Caixinha no Inter. Não é um nome que eu gostaria. Eu acharia interessante no São Paulo. Pedro Caixinha. Não sei. Dos técnicos portugueses, o que eu achei interessante quando eu estava livre no mercado, surgiu uma expectativa, era o Sérgio Conceição, o português. Foi do Porto, né? Que era do Porto. Mas, sim. Caixinha no Grêmio, não sei não. E ano que vem, você espera de Grêmio que não vai jogar nem... vai jogar Sula, sim. Vai. Abriu 2 vagas aí pra ele. Só o Juventude e o Bragantino que vão disputar só brasileiro. Justo, né? Justo. Justo. E não sei, eu acho que o Grêmio, pra brigar por mais coisa, teria que trazer alguns reforços ali pra melhorar o time. Eu acho que com o time que tá hoje, briga ali por meio de tabela e nem chega a brigar por G8 ali numa possível pré-Libertadores. Concordo com você. Se não trazer ninguém aí interessante, não... Porque tá saindo agora... O Jeromel vai aposentar. O Kahneman já tá mal. Então precisa trocar a zaga. Já deu, né? Essa zaga já... ainda tá com o Reinaldo de lateral esquerdo. O melhor batedor de pênaltis do futebol brasileiro, mas horroroso. Um péssimo lateral esquerdo. Exatamente. Tem que ver se o Soteldo ele ainda pertence ao Santos, se ele não vai ser negociado, porque se o Soteldo sair, o Soteldo era um dos melhores do Grêmio. O Santos eu acho que é vender o Soteldo, né? Não vai pedir barato pro Grêmio não, tá? Não. E o Soteldo, eu gosto dele. Acho ele um bom jogador. Não queria no São Paulo. O Inter sondou o Soteldo. Eu aceitaria o Soteldo no Inter. Eu não gostaria muito no São Paulo, mas é um bom jogador que encaixaria muito bem. Ele é um bom jogador. Ele, fora de campo, é meio difícil. Sim. Ele costuma dar um pouco de trabalho e tal, ser meio chatinho. Mas é bom jogador. Vamos passar pro próximo? Vamos pro próximo. Fluminense. Que me surpreendeu. Surpreendeu porque se fosse pegar o primeiro turno tava rebaixado, né? Sim. Ficou muito tempo em último. E podemos botar na conta aí de quase rebaixado na mesma conta do técnico que a gente vai botar do Cruzeiro não ter ido pra Libertadores. Fernando Diniz. Sim. O que o Fernando Diniz fez com o Fluminense foi... Danilo, Fernando Diniz deve sua carreira a Ener Valencia. Sim, com certeza. Com certeza absoluta. A Libertadores do ano passado superestimou um pouco o Fernando Diniz, que chegou a ser técnico da seleção brasileira. Mas esse ano foi péssimo. Foi péssimo. E o primeiro turno, cara, que costuma ser até um pouco mais fácil, né? Sim. Que o segundo. E o Diniz manteve o
Fluminense em último colocado, não era nem na zona. O Fluminense ele fez uma primeira janela muito ruim, trazendo Renato Augusto, Douglas Terans. Costa. Nossa, Douglas Costa. Aquele Pires lá que era do Botafogo. Sim, foi uma janela muito ruim, que piorou o time, deixou o time lá embaixo, porque saiu o Nino e... André saiu no meio do ano. Nino e o André disputou um pouco do brasileiro. O André saiu no meio do ano. Então, depois do Nino, chegou o Thiago Silva pra salvar o time, mas aí o Diniz já tinha saído. Mas o Fluminense fez um Eles campeonato trouxeram muito o ruim. Felipe Alves, que era goleiro do São Paulo. É. Terceiro goleiro. Deixa eu ver se eu acho mais alguém que eles trouxeram aqui. E assim, o Fluminense, será que vai ficar com o Mano Menezes? Acho, cara, de verdade. Porque assim, Ô, ficar com o Mano Menezes pra mim, não. é mano. atestado de disputar Me pra não desculpa. cair ano que vem também. Ô, eles vão jogar Super Mundial ano que vem, cara. É verdade. Pra mim é ridículo você continuar com o Mano Menezes. Obrigado, Mano Menezes. Salvou. Não salvou, né? Eu acho que também o Fluminense não fez tanto esforço pra se salvar. Eu acho Obrigado, Atlético Paranaense. É. Mas o... Não dá, cara, Mano Menezes. Porque o Brasileirão do Fluminense foi horroroso. Foi um péssimo Sim. Brasileirão. Ele tá em 13º aqui, mas se ele não ganha do Palmeiras na última rodada, que era o mais provável Era ali rebaixado. perder, ia estar com 43 pontos. Não era rebaixado. Ah, é O Paranaense porque o Atlético ele ia Paranaense estar ali perdeu, na né? beirinha. Então, assim, essa posição dele de estar indo pra Sul-Americana ano que vem é meio controversa, porque o Fluminense não jogava bem. Foi um péssimo o Brasileirão do Fluminense. Jogava muito o mal. atual, não mais atual, do que era o atual. E assim, e deve perder Campeão seu da Liberta. principal jogador, o que mais ajudou ali pra não cair, que é o John Arias. John Arias vai sair do Fluminense nessa janela. E eu não vejo. O Fluminense não é um time com dinheiro pra formar um bom time pra disputar um Super Mundial. Não é. Então tende a piorar o time, né? Assim, piorar acho que não. Já chegou. Eu acho que é difícil piorar. Porque, querendo ou não, saiu o Marcelo, que tava velho. O Felipe Melo saiu também. Saiu o Felipe Melo? Aposentou? Deve estar saindo. Não é possível que ele vai tentar jogar mais um ano. Agora eles têm que se livrar do Renato Augusto. Tem que se livrar ali da... Putz, qual que é o nome daquele que virou zagueiro? Que tava no Grêmio rebaixado? Thiago Santos. Thiago Santos. Horroroso. Nossa. Horrível. Esse cara ainda disputar em time de elite do Mano, Brasil. o Fábio, com sacanagem. todo respeito, também já deu tempo do Fábio. O Fábio também já dá pra trocar. 44 anos. Então tem que fazer uma reformulação forte o Fluminense. E eu não vejo tanto dinheiro no Fluminense pra fazer essa reformulação forte. Também não vejo. Vai ter que, assim... Eu acho que essa janela, assim, mais do que as outras, esses mercados aí de futebol chileno, colombiano, venezuelano, vai ser muito explorado. E eu acho que esses jogadores vão vir caros pro Brasil. Porque é bastante time precisando reformular os seus elencos. E tem Porque a uns competição tá aumentando Sim. cada vez mais. E tem uns caras interessantes lá escondidos, hein? Tem muito. Tem uns O caras próprio interessantes. Fluminense achou o Serna lá. Sim, bom jogador. Que, assim, ninguém conhecia. Vamos falar a verdade. Foi o scout do Fluminense. E cada vez mais os scouts vão ser mais valorizados. Porque esses jogadores aí é o que os times brasileiros precisam. Sim. Kevin Serna, que tava no Alianza Lima, do Peru. E aí os caras achou um cara bom lá. Então, assim, o scout vai ser É que, se eu não me essencial engano, pra ele. o Alianza Lima era do grupo do Fluminense, né? Ele deve ter jogado contra o Fluminense, então... Também. O scout vai ser uma profissão cada vez mais presente no futebol. O Fluminense que vai perder John Arias, né? Já perdeu John Kennedy, já perdeu Marquinhos. Então, assim, vamos ver esse Fluminense aí. Cauê Elias deve assumir a titularidade ano que vem. E assim, agora a gente vai falar do próximo time. Calma aí, Fluminense para ano que vem. Eu coloquei que briga para não cair de novo. Eu também acho que briga pra não cair. Porque eu acho que o Fluminense não tem time pra 2 campeonatos e eu acho que ele vai focar Assim, em Super Mundial, de verdade. 2/4, né? Que tem Sul-Americana, Copa do Verdade. Brasil também. Verdade.
Não, é que eu tô pensando que eu acho que eles vão querer fazer um time pra Super Mundial e não vai Será? ter... Eu acho que eles vão meio que deixar de lado o Super Mundial por não saber que, sei. tipo assim, não dá pra disputar. Que eu sei. eu vi no Porque dá pra... Flow Dani, Sport o grupo Clube. deles dá pra eles ir pras É isso que eu ia oitavas. falar agora. No Flow Sport Clube, esse cara falando. Fluminense, mesmo se cair, tem que ganhar de Ulsan Hyundai e do time da África do Sul? Sei. Eu não sei o nome, mas eu sei que time que é. Deixa eu ver. Você acha que mesmo que caísse, tinha obrigação de ganhar desses Pra times? mim tinha. Com o time que o Fluminense tem? Eu acho que sim. Eu acho que não. Pra mim tem obrigação de ganhar desses daí. Eu acho que é assim, a gente menospreza muito o futebol dessas ligas menores. Mas eu acho que o nível não é mais tão distante do que era antes. Eu acho que hoje é mais distante do que era antes. Mais distante do que era O, antes. Bra- eu o acho Brasileirão que tá cada vez melhor. não. Mas as outras ligas estão cada vez melhores. Ah, mas eu acho que o Brasileirão tá melhorando mais do que elas. Eu acho que não. Eu acho que nesse campeonato aí, no Super Mundial, a gente vai ver o time da África do Sul dando trabalho pro Fluminense. Ah, pode ser, mas sei lá, mas eu acho que o Fluminense tem que... Você tinha falado, mesmo caindo, eu acho que tipo, não caiu. Então eu acho que hoje é obrigação ganhar desses dois. Acho que do time da África do Sul, sim. Do Ulsan Hyundai, eu acho que não. Acho que o futebol... O San Hyundai é Coreia do Sul? Sim, futebol sul-coreano tem bons jogadores. Bora passar pro próximo? Bora. Galo. Clube Atlético Mineiro. Vamos falar só do Brasileirão, né? Porque se for falar do ano do Galo, tem mais coisa. A gente falou do ano do Paranaense, o do Galo foi tão ruim quanto. Foi. Apesar é que, olhando por um lado, foi um time que chegou em 2 finais, que é uma coisa muito pica. Sim. Só que por outro lado, foi um time que perdeu as 2 finais. Eu acho que muito por isso que ele chegou na última rodada com chances de ser rebaixado. Assim, ele focou só nas Copas, né? Tava Exatamente. muito mal no Brasileiro. Sim. O Atlético Mineiro, toda vez que eu tava vendo, tipo, desde que começou a avançar nas Copas, eu ficava olhando o Atlético Mineiro não ganhar, perdia e empatava no Brasileirão, perdia e empatava. Só que, assim, tem hora que você não percebe, porque o time tá bem, né, nas Copas. Então você fala, Sim. até que você abre a tabela, você vê que tá quase sendo rebaixado, que aí você percebe que... Mas ele foi chegar nessa beirada aí nas últimas rodadas. Sim. Depois que já tinha Depois sido do 3x0 eliminado. pro River, que foi, Sim. depois teve uma sequência horrível de derrotas e empates. Sim. E se salvou na última. E num cenário que não era tão difícil, tá? Por exemplo, Aham. o Fluminense ganhou do Palmeiras. Sim. Era só o Atlético Se Paranaense. eles perdessem o jogo, Eles iam ser rebaixados, porque o Bragantino já ganhou e o Fluminense estava Mas a sorte pontuando deles contra é o que o Atlético Palmeiras. Paranaense é horroroso. Exatamente. Mas foi um ano muito ruim do Atlético Mineiro, que eu acho que foi um aviso pra eles em questão de Brasileirão, que eu acho que não vai se repetir ano que vem. Eu acho que foi um aviso assim pra eles assim, esse time não é o suficiente pra ganhar. Sim. Pode chegar numa final? Pode, mas pra ganhar é só com sorte, porque esse time é fraco. Ele consegue chegar em finais de Copas, só que jogar uma liga não consegue. Não consegue jogar 38 rodadas. Não é aquele Atlético Mineiro que ganhou Brasileirão e Copa do Brasil, Não, sendo nem muito perto. superior. É um time Eu fraco. acho que o Hulk já se envelheceu. Sim. O Paulinho, eu acho que é bom. Tem gente que fala que esperava mais. E eu esperava mais, tipo. Eu acho que o Gustavo Scarpa, eu esperava mais do que ele apresenta. Também. Eu acho que o Arana já não é mais aquele lateral Concordo. esquerdo. Acho uma zaga fraca. A zaga fraca de Bruno Fux e Não, nem Bruno, é que tá Júnior Júnior Alonso. Alonso, Bataglia e Lianco, né? Mas eu não sei, eu acho o fraco. Lianco também. Eu esperava mais o Lianco quando ele chegou. O Everson é um goleiro, assim, que às vezes ele é muito bom, às vezes ele é ruim. Eu acho um bom ano do Everson. Talvez o Sim. melhor jogador do ano do Atlético Mineiro. Acho que ainda é o Hulk. O Hulk é outro nível. É. Acho que não dá pra disputar. O Bernard, que decepcionou demais. Desde 2014 ele é uma decepção. Não dá. E quem mais? Meio campo ali o Zarate, eu esperava mais dele. Já não é mais tão... Não.
O Zaracho, eu acho que é aquele Meio negócio também campo do Galo eu não gosto de ninguém. Acho que o Zarate era o que eu mais gostava, foi mal. O Scarpa Fausto não fez Vera, não nada. gosto do Fausto Vera. Fausto Vera já não. O faz Otávio, eu nada. acho ele um bom jogador. O Otávio eu já não gosto Eu dele também. gosto dele. Eu não aceitaria ninguém do meio campo do Galo no Inter. Nem Gustavo Scarpa? Nem Gustavo Scarpa. Hoje não. Ah, mas eu acho que o Antes Gustavo dele ir Scarpa pro Galo, eu queria que ele fosse pro o Inter. Gustavo Scarpa tem potencial pra melhorar. Eu já não sei não. Eu acho que ele flutuou muito em todas as posições e não foi aquele Gustavo Scarpa do Palmeiras. E minha projeção pro Galo no que vem é meio de tabela. Eu não vejo o Galo trazendo grandes reforços ali, como vai trazer Cruzeiro, como vai trazer Palmeiras, como vai trazer Flamengo, Botafogo. Então eu acho que o Galo ainda vai ter um time de meio de tabela. Eu acho que o Galo briga por G6. Cara, você lembra no começo a gente tava colocando o Galo como candidato a título, né? Sim. Mas você lembra do começo Foi muito bom. Do Milito. Do Milito? O começo do Milito foi muito bom. Ele tava ganhando, ele tava tendo Ele não foi um futebol primeiro, muito bonito. Foi o primeiro da... Não, ficou em segundo. O primeiro da Libertadores foi o River, né? E o Atlético Mineiro ficou em segundo, né? Sim. Verdade. Não, ele foi muito bom no começo. E Milito? O que você acha de Gabriel Acho que Milito? ele pode pintar em algum time de volta aí do brasileiro. Ele foi mandado Eu embora, não né, acho o Gabriel Milito ruim. Eu acho que o time do Galo é ruim. Não o Gabriel Milito. Sim. Eu tinha esquecido que ele tinha sido demitido. O Galo. Verdade. Quem será que o Galo vai pegar? Boa pergunta. Difícil. Um Hernan Crespo. É que o Crespo Pode falou ser. que não quer vir pro Brasil. Só que aquele negócio, o treinador falar isso, aí vem alguém com mais dinheiro, eles vão, né? Ó, o Luiz Castro vai pintar em algum time. Vai. Se o Arthur Jorge for pra Arábia, eu acho que ele pinta no Botafogo. Se o Arthur Jorge ficar, ele vai pintar no time brasileiro que oferecer mais. E eu acho que esse time vai ser o Galo. Sim, interessante. Interessante. Tem ele, tem Crespo, tem quem mais? Tem bastante, cara. Renato Portaluppi. Renato Portaluppi. Que eu acho que pinta em algum, tá? Eu acho que pinta no Vasco. Mas já a gente fala de Vasco. Já. Vamos falar de Vitória, então. Vitória. Que me Vitória de surpreendeu Thiago muito, Carpini. cara. Sim. Do subestimado Thiago Carpini. Um bom Vitória de Thiago Carpini, que assim, no começo tava perdendo, a gente zoava e tudo mais, mas ele conseguiu pegar a mão desse time e fez um ótimo trabalho. E pra mim é o treinador brasileiro mais promissor dos novos, assim. Sim. Porque todo respeito, a gente vai chegar nele. O melhor treinador brasileiro hoje é o Roger Machado. Não tem o que falar. Se fosse ano passado, era o Dorival Júnior. Mas quem fez o melhor trabalho esse ano de brasileiros foi Roger Machado. Em segundo, pra mim, o Thiago Carpini. Felipe Luiz, ou pouco tempo ainda. Acho que o Felipe Luiz teve uma passagem muito pequena. Ele ganhou o título ali. Mas Ele tá fazendo um bom trabalho, mas acho que eu coloquei não, ele peraí, em terceiro. Mas você falou de promissor, você não acha que o Felipe Luiz tá acima do Thiago Carpini em promissor? Eu acho que tá, hein? Não sei, acho que ainda não. Ô, louco, pra mim tá bem à frente. Eu acho que tá... É que, assim, quem é mais promissor pra ganhar um título ano que vem? Felipe Luiz. Quem é mais promissor pra ter uma grande carreira daqui 10 anos? Pra mim, hoje é o Carpini. Tá, entendi. Tá com bons nomes do futebol brasileiro pro futuro. Thiago Carpini que... Eu acho que só tem esses dois, na verdade. não é que eu tenho o Seabra também, que eu falei que eu gosto dele. Mas o Seabra não me convence. E se o Renato Paiva for mais lapidado? Do Vasco. Não, acaba esse podcast. Renato Paiva. Estou falando, se for mais lapidado, não tô falando que ele é um bom Eu acho que técnico. ele não mostrou nenhum bom trabalho. Acho que no Vasco ele não mostrou nada. Louco, eu acho que mostrou sim. Eu acho que não. É que eu acho que o time do Vasco é muito ruim. Eu vou falar depois no do Vasco. Vamos esperar um pouco que eu falo no do Vasco. Falando de Vitória, grande campanha. Conseguiu ali. Alejandro.
artilheiro do campeonato. Alejandro, artilheiro do campeonato. E com grandes gols, eu acho que os 2 gols mais bonitos do campeonato foram dele. Foi a bicicleta e qual mais? O que ele deixa o Bruno Fux no chão. Aquele drible, tira o zagueiro. Cara, foi bem surpreendente o Thiago Carpini no Vitória. Foi. Tá de parabéns. Cara, eu gosto, Acho que eu o já Vitória não cai ano que vem. falei. Assim. Eu acho que, cara, pra mim o Carpini tá bem, dá continuidade pro cara, dá uma graninha pra ele fazer umas contratações boas. E as notícias que vêm do Vitória não é que, tipo, o time vai ser desmanchado porque fez uma boa campanha. Não, o Vitória hoje tem dinheiro pra, tipo, brigar com os times. Você quer tirar, então vai ter que pagar bastante pra gente, porque a gente tem dinheiro pra oferecer um salário bom pros nossos jogadores. Então, assim, o Vitória pode disputar ali. Não é um time que, se safou, mas ano que vem vai ter que penar pra não cair. Já falei do Carpini. Eu acho que veio no tempo errado no São Paulo. No momento errado. Você acha que ele ainda volta? Pra mim, eu acho que Carpini daqui uns 5 anos fez ótimos trabalhos. Júlio Casares, você tem uma missão. Eu acho que até antes desses 5 anos, tá? Ele pode estar pintando de volta no São Paulo. Inclusive, ele deu uma entrevista nessa semana dando uma cutucada. Ele falou que ele acha que não deu tempo dele agitar o time. Mas eu acho que realmente ele não tinha como mais extrair alguma coisa. Só que pelo que ele já deu de entrevista, não foi uma briga, tipo assim, sabe? Foi um negócio amigável que ainda pode acontecer de novo no futuro. Espero. Eu gosto do Carpini. O treinador que eu quase tirei uma foto. Um dia eu conto essa história. Bora falar do 10º colocado? Vasco da grana? O Vasco da incerteza, porque o Grego ainda não chegou. Eles estão com uma SAF sem dono. A questão o Vasco faz uns 3 anos que o Vasco é uma incerteza. Você não sabe sobre o Vasco. 3 não, faz muito mais tempo que o Vasco é uma incerteza total. Você olha, você não entende o que é. A época mais certeza dos últimos tempos é de que era ruim. Porque o Vasco... Não, o Vasco é uma grande incerteza. Não se sabe ainda se vai fechar com o Grego ou não. Até hoje eu não sei se a 777 hoje é dona do Vasco ou não. Questão o Vasco, a 777 tinha sido comprada e ao mesmo tempo o Pedrinho era presidente do time. Não fazia sentido. Mas beleza, aí tipo, tem os jogadores que você não entende, que é o Payet e o Coutinho. É um grande ponto de interrogação o Vasco. Mas o Vasco, ele começa o campeonato com quem de técnico? Ramon Dias, não foi? Sim. E aí o Ramon Dias cai no 4x0 lá pro Criciúma, vem o Álvaro Pacheco, que dá 4 jogos, já sai. Foi o primeiro jogo. Álvaro Pacheco. Verdade, que tinha mandar de boina. Cara, a gente já tem que falar sobre todos os portugueses que passaram nesses últimos anos. O Vasco, eu acho que já pegou uns 5. Você lembra daquele, alguma coisa Pinto lá em 2020? Sim. Ele passou pelo Vasco. Verdade, cara. O Vasco pegou muito desses caras. Não, o Vasco nesse negócio. Ele contribui muito pro entretenimento do futebol brasileiro. Eu acho que o Vasco é o que mais contribui pro entretenimento. A instituição Vasco da Gama, ela é muito engraçada, assim, tipo, você fala Vasco, cara, você dá risada. Não que necessariamente seja uma piada, mas é que é engraçado. Em São Januário, toda vez que sai um gol, você tá esperando aquela câmera. Que vai vir alguma pérola. Que vai pra torcida, a torcida sabe, a torcida já vai preparada pra fazer alguma coisa. Eu lembro de um jogo... E o gol pode não ser do Vasco, pode ser o gol de outro do time rival. Vai aparecer aquela câmera. Eu não lembro o jogo que foi que eu tava assistindo, cara, mas eu só sei que mostrou pra torcida, o cara tava fumando maconha, ele começou a mostrar pra câmera. Sim. Muito bom. Mas, cara, o Brasileirão do Vasco é a posição que ele está. Mediano. Não é um Brasileirão mediano. O Renato... Eu ia falar do Renato Paiva. Eu não achei ruim o trabalho do Renato Paiva. Eu não acho ele um treinador ruim. Eu acho que o time do Vasco é muito ruim. Cara, o Vasco tem a pior zaga do Brasil. Com Léo, Pelé e Maicon. Realmente. Tem o João Vitor também, né? Que eu acho que também não contribui muita coisa. Não ajudou muito. E veio caro. Cara, tem uns jogadores do Vasco que não dá. Aquele Galdames é muito ruim.
Meu Deus. Mas pra mim é isso. Foi médio, medíocre. É Renato Paiva o treinador do Vasco? Acho que é Rafael Paiva. Renato Paiva era aquele Renato que era... Paiva é o português que É treinou o o Bahia. português do Bahia, é verdade. Eu confundo os dois. É o Rafael Paiva. O Inter teve treinador português nesses últimos anos? São Paulo também não. Nenhum. São Paulo não teve, né? Não, português não. Rafael Paiva. Ó, ele pelo Vasco foram 31 jogos, 12 vitórias, 9 empates e 10 derrotas. Não foi horrível. Mas também não foi bom. maravilhoso. Eu acho que ele fez um trabalho nível Vasco. Ele sai depois de 4 derrotas seguidas. É que ele tem aquele começo bom, né? E assim, Vasco pra mim ano que vem. Se o Grego não chegar botando a grana, briga pra não cair com esse time. Briga pra quê? Concordo, porque... E também se... Às vezes, e se chegar e não botar grana também? Comprar e manter, assim, a... Ah não, quando compra ele... Todo bilionário, quando compra ele vai fazer uma gracinha. Ele não vai chegar só a comprar. É. Eu acho que é meio que acordado na compra. Tipo, no primeiro ano tem que investir tanto. Nos outros você pode diminuir, mas no primeiro ano tem que investir mais. Sim. É, realmente. Mas e se melar? Manter esse time? Esquece. Vai ser bem complicado. Porque vai ser um Coutinho já um ano mais velho, que hoje já tá ruim, imagina ano que vem. Vai que ele estreia ano que vem. Não é verdade. E olha que ele voltou querendo demais. É. Imagina se ele não queresse. Não, tanto que ele tá querendo esse ano, imagina quanto que ele vai querer ano que vem. Tá Então. maluco. Não, aí você esquece. Vai estourar. O Verratti, um ano mais velho. O Payet, que... O Verratti que deve sair. Provavelmente. Ele tá sendo oferecido aí pra todos os times. Foi oferecido pro Inter, foi oferecido pro Fluminense. Então, assim, não sei. E uma zaga que conta com o Léo Pelé e Maicon, cara. O Vasco também é mais um time que precisa reformular seu elenco. Eu ouvi falar de Renato Gaúcho no Vasco. Né? Eu gosto, E- cara, eu gosto não sei. daquele lateral. Acho que qual que é o nome O dele? Piton? Também. O Eu gosto Piton do é bom. Eu acho. Aquele outro lá, eu esqueci o nome dele. Paulinho? Paulinho, esse mesmo. Paulo Henrique, é. Eu acho ele um bom lateral. Sim. Tem boas laterais. Ele é direito, né? O Piton é esquerdo. Né? Eu acho que são bons laterais pro Vasco. Pro nível do futebol brasileiro é bom até. Eu acho que são bons laterais. Nossa, é verdade, o Vasco trouxe esse suíço, né? Tinha esquecido, mano. Esse suíço aí é nada a ver. O cara nem joga. Ele veio visitar o Brasil. Veio fazer intercâmbio e caiu no Vasco. Mano, é que tipo assim, cara, lembra, o Coutinho trouxe os parça, né? Lá o... Sim. Caramba. O Alex Teixeira e o Souza. Eu não vi eles jogarem. Também não. O Souza... O Souza... O ele... Souza, eu posso estar enganado e passando uma fake news aqui. Ele tem 4 Mas jogos. eu vi que ele não foi pra um jogo do Vasco porque ele ia dar uma palestra motivacional numa igreja. E ele não foi pro jogo do Vasco porque ele tinha esse compromisso marcado. Bizarro. Sim, Ó, surpreendente o comprometimento com o time. ele jogou nos últimos 5 jogos ele ficou no banco. No jogo contra o Juventude, ele foi expulso com 3 minutos em campo. Ele entrou aos 83, foi expulso aos 86. Depois ele ficou no banco mais 5 jogos. Jogou contra o Criciúma. Jogou 1 minuto contra o Fluminense. Não, Ficou no banco. Jogou 45 minutos contra o Bragantino e 21 minutos contra o Atlético Goianiense. Foi essa a passagem dele. Não deu um jogo inteiro. O resto ele ficou no banco. Não, incrível. Inclusive o Souza, ele jogou muito bem quando ele jogou no São Paulo. Jogou 14 e 15. Jogou muito bem. Mas foi 2015, 10 anos atrás. Passaram 10 anos. O Vasco tem que reformular bem. Dá pra ver que tem que reformular porque o Vasco fez um documentário da volta do Jair. Exatamente. Só disso o Vasco já tem que mostrar que tem que ser reformulado. Foi o último documentário em 10 anos e que não ganhou nenhum título. O último título do Vasco Foi a Copa do Brasil, não foi? deve ter sido algum carioca. Ah,
O último carioca do Vasco foi em 2016. Então, desde 2016 o Vasco não ganha títulos. Triste. E de título importante é 2011, né? Foi a Copa do Brasil, na verdade. Exatamente. 2011. Mas é isso. Um ano medíocre do Vasco. Medíocre é mediano, né? É. Que medíocre é uma palavra muito Mediano feia. pra ruim. Sim. Medíocre é uma palavra feia, né? Medíocre foi o ano do Cuiabá. Não, é porque, querendo ou não, medíocre é tipo, na média. Só que é aquele na média que, tipo assim, você espera alguma coisa, só que não cumpre, né? É um negócio mais ou menos assim. Não sei, não vou entrar na etimologia da palavra medíocre aqui. Um dia a gente traz um professor de letras. Ele vai nos explicar. Vamos falar sobre o Cruzeiro, que pra mim foi um fracasso essa temporada. Se esperava mais. Pelo que gastou, pelo que trouxe. Não é que, Danilo, acho que nem se esperava. Tinha que fazer mais. O que gastou tinha que classificar pra Libertadores. Sim, tinha que Tinha que classificar gastar. pra Libertadores. Porra, velho. Ficou ali a um pontinho de passar. Mas aquilo lá, né? Fernando Diniz. Pra mim, mandou embora errado o Seabra. Já E falamos. contratou errado o Fernando Diniz. Contratou muito errado. E o Fernando Diniz tem aquele negócio ainda, você precisa de tempo, né? O trabalho desse tem que demorar uns 3 anos pra pegar no ritmo. Às Eu vezes acho não. que pra dar certo, Porque no dá São certo Paulo ele ficou mesmo. 1 ano e meio e não deu. Eu acho que pra dar certo mesmo, tem que ser 10 anos. O time, assim, começa mais ou menos, vai bem, vai mal, é rebaixado, demora 2 anos pra subir, sobe, e lá no 10º ano o time vai estar jogando bem. Vai. E o bem é tipo ganhar uma Sul-Americana. Exatamente. Mas contratou mal, o Diniz fez um começo bom de campeonato. Ele ficando em 6º, em 5º. Mas aí começou a cair e terminou em 9º. Você falou do Cruzeiro, né? Sim. Ou do Diniz? Não, do Cruzeiro. Tá, você falou do Diniz. Não, do Cruzeiro. Começou mal. O Cruzeiro, que o Matheus Pereira fez um primeiro turno muito bom. Sim, E um segundo turno abaixo. abaixo. E falando do Fernando Diniz, eu acho que ele seria um ótimo técnico de basquete. Porque ele é o psicólogo que vai ali só mexer no moral do time e a tática é só passar a bola, pula e põe no arco. Cara, se tiver algum entusiasta de basquete, ele vai ficar muito bravo com o Danilo agora. Falou que basquete é só passar a bola e jogar no ar. Põe o Diniz no Golden State Warriors e você vai ver ano que vem ele ser campeão da NBA. É que no basquete, na NBA tem aquele negócio. Tem um técnico e uns 10 auxiliar, cada um pra um ataque, pra um jogador, pra uma defesa. Exatamente. Pronto. É isso que ele precisa. De Contrata outros 10. técnicos mexendo na tática e ele sendo o cara do auxílio moral. Vixe. Curry! Imagina ele. Little Mask. Imagina. Seria interessante. Eu acho que tinha que ter esse crossover de esportes. Imagina o Curry sendo volante do Cruzeiro. Você manda o Diniz pra lá. Seria interessante. Mas o Cruzeiro, o ano foi meio decepcionante. Porque a gente nem vai entrar em questão da final da Sula, né? Mas estamos falando de brasileiro aqui. Mas assim, tinha que ter classificado, porque gastou muita grana. Gastou e vai gastar mais. Tá querendo contratar todo mundo. E vai, pro ano que vem, quer contratar Dudu, quer contratar Gabigol, quer contratar... Desculpa, Dudu e Gabigol, assim, 2025 também não vai, eles vão pagar muito caro de salário pros dois. Não. Os dois não vão entregar muita coisa também, não. Acho que... Não, eu acho que são bons reforços, sim. Não, eu acho, mas assim, só que já não é aquele Dudu e aquele Gabigol, entendeu? Que talvez vão botar muita expectativa e eu acho que não vão cumprir. Eu não sei. O Diniz já foi demitido? Não. Não foi? Ele chegou na entrevista pós-jogo, aí o cara falou que ele tinha sido demitido, que saiu a notícia, e aí o cara falou, você foi demitido. Ele meteu o pau na diretoria, e aí a diretoria voltou atrás e não vai demitir ele. Foi isso que eu tinha visto da última vez. Nossa.
Diretoria Jim Carrey. Mas pro ano que vem, Ainda está. eu acho que briga forte lá em cima, ó. Cruzeirão. Eu também acho. Se confirmar os reforços que estão pra vir aí. Também eu acho que briga ali. Mas eu acho que lá em cima, é uma pré-Libertadores, quinto e sexto. É, de sexto pra cima. Pode chegar a brigar por título? Acho que sim. Não, eu já acho que não. Se sair o Diniz, com certeza. E se ficar o Diniz? Aí briga lá embaixo. Vamos pro próximo? Bora. Vamos pro Bahia, que fez um começo bom, chegou a ser líder e fez um final tenebroso. E assim, a gente falou de Diniz, que é muito ruim. Pra mim, o Rogério Ceni é um pouquinho melhor só. É ruim também. Também acho. Rogério Ceni é meu ídolo do esporte. Como jogador. Como técnico, não dá. Desculpa, Rogério Ceni. Inclusive, quero fazer uma tatuagem pro Rogério Ceni. É um dos piores técnicos que você já viu no São Paulo. Rogério Ceni? Não. Quem foi pior? Diniz foi pior? Tirando o Diniz. Vai. Fernando Diniz, quem foi em 2019? O Cuca? Ele não foi horrível. Cuca teve, depois do Cuca veio o Diniz. 2018. 2017 teve a primeira passagem do Rogério, que foi ruim. Mas não jogava, assim, foi ruim porque o Rogério Ceni tinha acabado de virar técnico e botaram ele, né, de primeira. Foi meio tenso. Em 16, em 15... Putz, é verdade, ele briga entre os piores. Então. Pensando bem, ele briga entre os piores. Realmente. Eu acho que ele briga entre os piores. Mas assim, chegou, botou a gente numa final de Sula, pipocamos na final, mas botou a gente na final da Sula. Também tem esse ponto. E assim, eu acho muito estranho o Grupo City bancando o Rogério Ceni como se ele fosse um grande técnico brasileiro. Guardiola brasileiro. Exatamente. Eu não entendo também. Eu acho que se fosse em qualquer outro time, ele já estava demitido. Já, com certeza. Então, e parece que vai manter ele pro ano que vem mesmo. Ele teve as grandes contratações esse ano pro Bahia. Ele teve, eu tô vendo aqui os números, foi o time mais equilibrado do campeonato. 15 vitórias, 15 derrotas, 8 empates, 49 gols marcados, 49 gols sofridos. Esse é o Rogério Ceni. Sim, o ano do Bahia é meio merda, assim. Tipo assim, sabe? Beleza. Aconteceu. Eu acho que o Bahia, apesar assim, de ter se classificado pra uma Libertadores. Né? Ele chegou começo do ano com, contratamos o Everton Ribeiro, o Jean Lucas, Caio conseguimos segurar o Cauli, tiramos o Caio Alexandre do Fortaleza, depois comprou o Lúcio Rodrigues lá por 60 milhões. Só que a zaga deles é horrorosa, horripilante. Mas que Canu, não dá. Canu, Cuesta, que já saiu do Bahia. Reserva ainda. Já saiu? Já saiu. Luciano Juba. Então. Que fez um primeiro turno até que bom, Luciano Juba, mas. Assim, não é tão horripilante quanto os outros nomes. Mas foi muito ruim o ano do Bahia. O goleiro do Bahia, pra mim, foi um dos piores do campeonato. É o Marcos Felipe, né? Corta pra entregada dele no pé do Luiz Gustavo. Exatamente. O último jogo nem foi o Marcos Felipe, mas. O Marcos Felipe é fraco. Tava muito mal. Fraco. Pro ano que vem, o Bahia, eu não sei como vai ser as contratações. Porque também precisa reformular, principalmente o sistema defensivo. Acho que pro ataque ali tem que trazer nomes bons ainda. Acho que o Lúcio Rodrigues ali sozinho não vale muita coisa. Se não reformular essa zaga, meio de tabela. Com o Rogério Ceni ainda acho que pode brigar lá embaixo. Aí. Concordo com você. Tô com você nessa daí. Também não tenho muito mais a falar. Vamos passar pro próximo. Corinthians. Falamos muito de Corinthians nesse ano. Foi um brasileirão que o Corinthians atingiu os dois extremos, né? Horroroso
muito bom. Exatamente. Teve o Corinthians ali até o começo do segundo turno. Tinha grandes chances de ser rebaixado. E o Corinthians termina o ano com 9 vitórias seguidas. Sim. Eu acho que o Grêmio com o Luis Soares ano passado e o Corinthians esse ano com o Memphis mostra que se você tem um time minimamente organizado, você faz um esforço grande para trazer uma estrela da Europa com seus 30 anos, até 34, dependendo do nível de estrela, você vai mudar seu time de patamar com um jogador. Porque o que o Memphis fez foi sensacional. Claro que o Yuri Alberto tem muito... O Alberto e o Garro ajudaram bastante. Né? Mas o Yuri Alberto só começou a jogar bola depois que o Memphis chegou. Sim. Antes disso, era aquele Yuri Alberto que perdia gol cara a cara com o goleiro toda hora. O Yuri Alberto melhorou muito depois do Memphis. E graças ao Memphis, né? O Memphis mudou o time do Corinthians, e assim, vamos ver porque ano que vem a tendência é o Yuri Alberto sair. A situação do Corinthians, eu vi lá que revogaram e vai voltar a proposta do impeachment. Então assim, atrasado, o Corinthians, né? Ele todo dia ele tem uma notícia boa e uma notícia ruim. Sim. Aí, o Pogba tá cavando vaga no Corinthians. Mas o presidente pode sofrer um impeachment. E se sofrer um impeachment, o Memphis pode sair. O Memphis falou que não quer estar num time, né, com inseguranças. Então, assim, falando de momento, é um Corinthians que vem de 9 vitórias seguidas. Assim, ninguém esperava. Nem o corintiano mais otimista não esperava 9 vitórias seguidas. A última derrota foi contra o São Paulo, se eu não me engano, aquele 3-1. Acho que derrota no Brasileirão, né, no caso. Sim. Foi contra o São Paulo. Uhum. Isso mesmo. E tá 10 jogos no Brasileirão, porque o último foi contra o Internacional. 2-2 São 10 jogos sem perder. Que toma um golzinho no final de letra do Ricardo Matias. É verdade. Quase 10 vitórias seguidas. Quase 10 vitórias seguidas. 10 vitórias seguidas. Ah, não pegava o São Paulo ainda. Tá 3 pontos. Ficava 58. Sim. Mas o Corinthians foi um ano bem Aquilo lá, sim, a gente falou de... diferente. De Atlético Mineiro e Bragantino, que tipo, começaram lá em cima e começou a perder muito a seguida. O Corinthians é o contrário. Ele tava brigando 10 jogos atrás na zona de rebaixamento, ganhou tudo seguido e foi lá pra cima. Se classificou pra Libertadores. Cara, se a gente lembrar, o jogo contra o Internacional, o que eu vi de muito corintiano falou, cara, esse jogo é a cara de time rebaixado. Tomar esse gol no final. Tipo assim, você tá batalhando pra conseguir, só que, mano, parece que sim, tem algo que o rebaixamento tá te chamando. E você tá indo. O time consegue jogar bem, mas não consegue ganhar. Era algo assim. E aí, foi o último jogo disso, porque a partir disso foram 9 vitórias. Sim. E é difícil você definir o que foi o Brasileirão do Corinthians, porque, cara, assim, olha isso. Eu boto muito na conta do Memphis, porque logo depois deste jogo, se eu não me engano, é o 5-2 contra o Paranaense. Exato. E é aquele jogo que eles abrem 2-0 e tomam um empate. Aí o Memphis vai lá e faz o gol de falta. Que dá uma... Que volta que muda o que no jogo seguinte foi contra o Cuiabá, que é um gol de pênalti do Memphis. Exatamente. Realmente. Esse jogo contra o Atlético, cara, foi... Eu assisti esse jogo. O Corinthians abriu 2-0, que foi... Você fala, caramba, foi um golaço do Mateuzinho. Porra. Aí o Atlético empata. Nessa hora foi, cara, o Corinthians não tem cabeça nenhuma pra jogo. E ali dava pra ver, cara, o Corinthians realmente ele não tinha cabeça. Se o Corinthians não ganha aquele jogo contra o Atlético era rebaixado. O Corinthians era rebaixado. O Corinthians terminou Libertadores, mas se não ganha aquele primeiro jogo, eu acho que era rebaixado. Eu acho que era rebaixado. E cara, o Memphis faz o gol do Memphis salva a gente pode falar que o gol do Memphis salvou o ano do Corinthians. Salvou o ano do Corinthians. Aquele gol volta o time, que o time dá uma acordada. Acorda de vez. Termina o jogo 5-2 ainda. Foi um jogo muito legal de assistir, inclusive. E um golaço dele. Quem fez os outros gols, inclusive? Acho que o Yuri faz também, se eu não me engano. Ó. Foi 5-2. Foi Memphis, Kaká, foi o Depay, Garro e Alberto. E Yuri Alberto. Então. Mas realmente, foi o jogo que salvou o ano do Corinthians. Sim. E é isso. Eu não sei, eu não consigo definir uma palavra, porque tipo assim, é isso. Foi tudo.
Foi uma merda o começo e foi muito bom o Sim, final. a gente falou de muitos times aqui que precisam reformular, e o Corinthians é um time que reformulou. Sim. Trouxe Garro, trouxe os zagueiros que no começo do ano nenhum dava certo. Hoje eu acho que já se estipula ali uma dupla de zaga, eu acho que ainda precisa melhorar. As laterais ali, um Mateuzinho, apesar de ser muito criticado, já deu um pouco certo. O Hugo Souza chegou, já não é mais o Cássio, que no começo do ano tava tomando gol adoidado. O Memphis chegou, então assim, chegou Coronado, O Coronado chegou chegou esse ano? Foi Chegou esse ano. Chegou Thales Magno. Então, reformulou bastante. Cadê o Pedro Henrique, craque? É, pode ficar por lá. Não volta, não. Tem muitas festas ainda pra ele bater o carro. Lembra, teve aquela semana do Corinthians que foi horrorosa, que foi a Vai de Bet, foi o Carlos Miguel. foi o Pedro Henrique. o Santos Laguna pedindo bloqueio das contas por causa lá do Félix Torres. Pedro Raul ainda tá no Corinthians, né? Ainda tá. É. Nossa, verdade, Pedro Raul horroroso. Mas, cara, foi um ano bem diferente, né? Acho que o Eu acho que se manteve. torcedor corintiano termina o ano esperançoso. Sim. Acho que ano que Bastante. vem, falando de Brasileirão, não briga por título. Apesar de tudo. Pode chegar a Pogba, pode chegar aí, Eu mas não espero muito de Pogba, tá? Sinceramente. também não. Assim, eu espero que ele jogue bem no Brasil. Mas eu acho que ele não vai ter o impacto que o Memphis teve. Não. Porque o Memphis vem de tá jogando de titular no Atlético de Madrid pro Corinthians. O Pogba não tem E o bons Pogba, trabalhos desde ele- quando? Ele tá Copa ele de tá sem 2018. jogar há muito tempo. Sim. Que ele teve o problema lá na Juventus, teve Cara, problema com a sinceramente, justiça. O último grande trabalho do Pogba foi a de- Copa de de doping. 2018. Exatamente. Mas a torcida do Corinthians tem bastante esperança pro ano que vem mesmo. Sim. Vou mijar. Então bora falar daquilo que a gente sabe falar muito. São Paulo e Internacional são os próximos dois clubes. Começar do São Paulo. Cara, foi um brasileiro. Comparado aos os últimos 3 anos, 21, 22, isso. Os últimos 3 anos foi o melhor. Eu acho que comparado, se a gente pegar até mais até 4, porque o 2020 foi aquele ano que pega a liderança e tem aquela pipocada, né? Só que pegou liderança, querendo ou não, né, no 2020. Chegando agora no fim do ano, você tem um sentimento de que foi um bom ano do São Paulo? Ou foi um ano ruim? Um ano que você esperava mais? Cara, eu acho que eu esperava mais por causa do ano passado, pela Copa do Brasil. Só que se eu fosse olhar, eu acho que é mais em sensação de torcedor, de esperar mais. Só que se eu olhar por um olhar assim racional, eu acho que foi o ano que foi projetado desde o início. Porque se a gente pensar, ó, eu acho que poderia pelo menos ter ido não sido eliminado por Novo Horizontino. Mas pô, ganhou ainda do Palmeiras na Supercopa, foi campeão esse ano. Aí, por exemplo, você pegar as eliminações, eliminação pro Atlético Mineiro. Pô, o Atlético Mineiro foi bem melhor que o São Paulo. Na época tava com um time melhor, o São Paulo. E a eliminação pro Botafogo é totalmente compreensível. A eliminação foi super traumática, talvez vai estar no meu top 3 de traumas da minha vida? Sim. Mas a eliminação, você não tem como falar que não é normal o São Paulo ser eliminado pelo melhor time da América. Não tem como. Perdeu pro campeão. Aí, por exemplo, um 6º lugar no Brasileirão, cara, tá bom. Um 6º lugar no São Paulo. Pra esse time que o São Paulo tem, pra mim tá bom. Porque o São Paulo não é melhor que os 5 aqui. Eu acho que é justo essa posição pro São Paulo. O São Paulo não foi melhor que os 5 em nenhum momento. Não, talvez melhor que o Inter naquela época que o Inter tava mal. Mas não foi e foi melhor que os que estão abaixo. Pra mim é bem, eu acho que foi uma boa colocação do São Paulo no Brasileirão. Foi um bom Brasileirão. E eu acho que foi um ano nota 7,5 pro São Paulo. Então foi um ano bom. Nota 7,5. Pois no próximo podcast a gente vai trazer nossas reformulações. Então eu não vou falar tanto de quem deve aqui sair a e quem deve gente entrar. tava especulando do que vai ser o próximo ano de cada time. A gente vai falar mais especificamente dos nossos times no próximo episódio. Onde a gente vai trazer quem a gente quer que saia, quem a gente quer que seja vendido para gerar caixa, quem a gente quer que chega para entrar no lugar. A gente vai falar basicamente só dos nossos times no próximo episódio. Nesse não vai dar tempo. Mas falando do Brasileirão do São Paulo, um pouquinho mais,
Cara, o São Paulo foi melhor que o ano passado. Porque ano passado, lembra que o São Paulo foi ganhar contra o Bahia fora de casa, foi ganhar lá no finalzinho. É que ano passado foi foi um time que focou muito nas Copas. Né? Sim. Esse ano também focou, Mas teve um time pra jogar. mas também disputou mais no Brasileirão. Sim. Foi ganhar. O que eu ia falar que eu esqueci? Acho que Do o Brasileirão. Zubeldia, apesar de não ter ganho o título, teve um trabalho mais equilibrado que o Dorival. Sim. Também Que concordo. tinha times diferentes em competições diferentes. Sim, eu concordo. Eu gostei, cara. Tipo assim, São Paulo teve jogos bem ruins e jogos muito bons. Teve essa distância bem grande. Tipo assim, esse final de temporada foi uma merda. Foram 5 jogos e nenhuma vitória. Foram 3 derrotas seguidas, agora 3 derrotas por 2-1, inclusive, em que o São Paulo já estava classificado para Libertadores. Na fase de grupos já, aliás. Já estava classificado mesmo. Então o São Paulo eu acho que cagou pra isso. Os jogos contra Atlético Mineiro foi uma remontada no primeiro tempo muito boa. Que aí eu achei que teria um jogo melhor no segundo tempo e não teve. São Paulo tá com 2-0 e consegue empatar um 2-2 ainda no primeiro tempo. Mas aí no segundo tempo eles esquecem de jogar bola. Só que ele teve jogos interessantes. Por exemplo, o jogo contra o Vasco e contra o Bahia. Foram 2-3-0, pô. Foram jogos interessantes. O 3-1 contra o Corinthians ganhou, mas jogou mal. Acho que ainda tava querendo garantir a vaga da Libertadores. Sim. Acho que o São Paulo teve muito isso de depois que garantiu ali, falou, não adianta brigar mais lá em cima. Já fiz meu papel, vou testar uma coisa ou outra, uma peça ou outra, e os jogadores também entraram com meio que tipo, esse jogo não tá valendo nada. E quando o jogador entra com esse mental, é muito difícil fazer qualquer coisa. Não, e ainda pensar que a gente pegou, por exemplo, um Grêmio que tava brigando pro rebaixamento e precisava ganhar. Pegou foi Grêmio, Juventude também, precisava ganhar. Grêmio, né? E Botafogo que precisava ganhar. Mas do Grêmio você tinha que ter ganhado. Fazer o quê? Nossa, porque foi feio. Cara, o primeiro tempo contra o Grêmio foi horrível. O segundo tempo eu não assisti. Esses 3 jogos eu não assisti direito. Eu assisti o primeiro tempo contra o Grêmio e o começo do segundo. Eu não assisti o final do jogo. O jogo contra o Juventude, eu tinha esquecido o meu computador no trabalho, eu assisti pelo celular. O jogo tava tão ruim que eu botei o celular de lado e eu comecei a jogar videogame. E eu deixei assim de lado. Às vezes eu dava uma olhada. Só que tava horrível, tava horroroso. Não tinha chute no gol de São Paulo. E o jogo contra o Botafogo eu não assisti. Eu tava assistindo os outros jogos. Porque o São Paulo entrou com o time reserva. Era claro que ia perder. Eu falei, eu não vou perder meu tempo assistindo esse jogo, não. Aí eu fiquei assistindo os outros jogos que não estavam mais interessantes. Sim. Mas cara, um ano 7,5. De Brasileirão, eu acho que um ano 8. Eu vou colocar um pouco mais pro Brasileirão. Porque conseguiu garantir uma vaga já na fase de grupos da Liberta. Eu acho que o São Paulo terminou onde eu esperava no Brasileirão. Eu também. Eu não esperava ele mais pra baixo. E não esperava ele mais pra cima. A gente tem verdade, a gente não tinha feito uma... Fez, tá no nosso Instagram. Nossa, a gente tinha esquecido. Ih, lembrei agora. Mas a gente fez também já tinha passado muito campeonato, né? Tinha? Tinha. Não, acho que foi bem no começo. Lá do começo? A gente não fez, tipo assim, uma projeçãozinha? Putz, pior que eu não lembro. É que eu acho que a gente só falou. Eu acho que a gente só mandou no zap um pro outro. Deve ter sido isso não. Vamos ver se a gente acha que ia ser interessante. Porque nas nossas 2 simulações, quando a gente fez lá na rodada 30 e pouco, nós 2 colocamos o Inter em quinto, o São Paulo em sexto, o Fortaleza em quarto. E o Flamengo em terceiro. A única coisa que diferenciou que foi que na minha o Palmeiras ganhou, na sua o Botafogo ganhou. Na minha simulação, o Corinthians não caía, na sua ele caía. Sim. Tinha um pouco de clubismo mesmo. Cara, o pior que era bom a gente ter achado que a gente fez uma lá no começo, eu lembro. Que era uma até que o GE colocava. Sim, eu vou ver se eu acho aqui. É que eu não lembro se a gente falou pelo nosso ou pelo do grupo dos genes. Não, acho que foi no privado mesmo. Era bom, hein? A gente já ia ver. Deixa eu ver.
Aqui. Achei a minha. A sua você não me mandou, Danilo. Eu acho que eu mandei como mensagem. É. Ó, dia 12 de abril. Comecinho. Caramba. Nossa, velho. Você tá vendo a imagem que tá o candidato ao título Esse aqui. Flamengo, Palmeiras e Galo? É. Esse aí é o meu. Fui eu que enviei. Não tá aqui, ó. O meu aí. Ué, mas... Olha aqui, pra mim tá você. Tipo, como se eu tivesse enviado. Calma aí, tem o seu aqui também, ó. É, esse é o meu, caramba. É, o meu tá aí embaixo, pô. É porque você falou que você falou candidato ao título. O meu também tá assim. É os mesmos. Ah, então já puxa aí, Danilo, qual que é o seu. Ó, no começo, em abril, eu coloquei... Comecinho do campeonato. Sim, candidatos ao título Flamengo, Palmeiras e Galo. Mesma coisa pra mim. Pode surpreender. Fluminense surpreendeu negativamente. Inter, Botafogo e Corinthians. O meu tá Fluminense, Atlético Paranaense, surpreendeu. Coloquei Corinthians, São Paulo, Inter e Grêmio. É porque meio que assim, é um G4, G6, é a ideia, né? G6, meio de tabela e rebaixamento. Sim. Candidato a coadjuvante, coloquei Grêmio, São Paulo, Cap, Bragantino, Fortaleza, Bahia e Cruzeiro. Coloquei Botafogo, Fortaleza, Esse errou. Bahia e Feio Bragantino. no Botafogo. Risco de Z4. Vasco, Vitória, Goianiense, Criciúma, Cuiabá e Juventude. Atlético Goianiense, Criciúma, Vasco, Cruzeiro, Cuiabá, Juventude e Vitória. Temos alguns acertos e alguns erros, mas Sim. como sempre. Sim. Agora vamos voltar a falar de São Paulo. Qual que é a sua projeção pro São Paulo no ano que vem, no Brasileirão? Pior que esse ano. Se Porque- pior que esse ano. Eu não vou trazer todas as notícias, porque são muitas. A tendência de A piorar tendência o time. do São Paulo é piorar para ano que vem. Já se sabe. A torcida já sabe vai piorar porque o São Paulo já falou que são 3 anos que vai pagar dívida. Não vai ter tanto dinheiro para contratação. Tem um limite muito baixo de investimento. Cara, o São Paulo pode até brigar para não cair, tá? Ô, louco. Sério, pode brigar para não cair. Eu acho que não cai, mas eu acho que vai pegar uma Sul-Americana. Pra mim é meio de tabela pra baixo. Assim, todo time, quando não muda muita coisa, não chega uns 2, 3 nomes, a tendência é ele piorando, porque ele meio que vai se acomodando. E vai se Tem envelhecendo. que né? estar sempre chegando gente nova ali, que pode ser até mais velho, que dá uma rodagem ali. E com essa projeção do São Paulo não melhorando seu time, acho que briga ali por Sul-Americana só, meio de tabela. Sei lá, eu acho que o São Paulo, pensando nisso, tipo assim, que vai ter pouca coisa pros próximos 3 anos, pra mim o Brasileirão tem que ser o foco pra não cair, entendeu? Porque eu acho que se, vamos dizer, os caras vão chegar e falar, vamos focar nas Copas, aí vai cagar mais ainda o Brasileirão, que já pode ser ruim. A gente tem que Mas eu focar acho que você tá com um pessimismo além da conta. Eu acho que com o time que tá aí, dá pra se manter no Brasileirão com tranquilidade. Vamos ver. Porque esses últimos jogos são um São Paulo meio largado, né? Antes jogava bem, teve aqueles 3-0 e tudo mais. É. O time de São Paulo não é ruim. Vai chegar o Wendel agora. Vamos ver. Agora vamos falar de Internacional, Danilo. Pra Vamos. mim é um dos melhores times do campeonato, considerando o contexto que foi o Sim. Internacional. Dos times do Sul foi o time que melhor saiu, mas também era o time que tinha o melhor elenco. Sim. Eu Eu acho que era o time que seria melhor mesmo se não acontecesse a tragédia do Sul. Acho que também seria o... Eu esperava mais se não tivesse tido a tragédia. Com a tragédia, foi um ano muito bom do Inter. Eu não coloco excelente. Por quê? Porque os 3 últimos jogos, que foram 3 derrotas, não disputava mais nada desde que perdeu pro Flamengo. Tudo bem. Mas você vinha de resultados bons, você pega 3 times de topo de tabela e o Inter não disputou tão assim. Assim, contra o Botafogo jogou bem, mas perdeu. Contra o Flamengo disputou de igual para igual,
Mas perdeu porque tomou 3 gols no primeiro tempo. E contra o Fortaleza foi um amasso do Fortaleza. Não sei se o Inter já tinha desligado, tirado o Tava pé. com o time titular? Tava com o time titular. E tomou um amasso do Fortaleza. Então, assim, esses 3 últimos jogos me fizeram ligar o alerta de tipo assim, no ano que vem não vai ser aquele Inter de 15 vitórias seguidas. 15 vitórias seguidas não, 16 jogos de invencibilidade. Então, sim, foi um ano muito bom do Inter ali. Roger Machado, grata surpresa. Eu gostava muito do Kudê, tinha muita confiança nele. Mas o Roger chegou e o Inter continuou jogando muito bem. Com o estilo de pressão, com o estilo de muita amplitude dos laterais. O Bernabé ali, o Inter deve estar fechando a contratação dele. Baita contratação. Assim, porque não importa quanto que vai pagar, vai ser uma boa contratação. Assim, só se pagar mais de 50 milhões de reais. Aí pra mim já passa um pouco com o lateral esquerdo. Mas pagando até 40 milhões de reais eu falo, não, tá bom, é o que ele vale. Porque ele terminou, ele ganhou o prêmio Bola de Prata ali e o prêmio do GE como Ele o ganhou melhor bola. Eu nem vi como ficou o Bola de Prata. como o melhor lateral esquerdo do campeonato. E o time do Inter, assim, tá bom. Dá pra melhorar ainda mais. E meu medo é perder jogadores aí, porque estão vindo propostas altas aí. O Inter teve um bom ano, e o ruim de ter um bom ano é que seus jogadores ficam expostos aí a propostas de outros times e tem que refazer reformulação. E tem risco de dar errado. E eu começo a ver o ciclo se reiniciando e perder no Gauchão ano que vem. Então eu tô com medo. É bom ganhar. O Inter tem que ganhar a importância do Gauchão não é tipo, vai ser só um Gauchão, é pequeno. É porque tá muito só que, tempo. mano, tipo, dá uma alegria, pô, você ganhar aquilo lá. Não, tá muito tempo sem ganhar. O Grêmio tá chegando no número de títulos. Você viu algum Gauchão, tipo, de você assistir? Sim, Você viu? eu vi o de 2016. E depois eu vi a final de 2017 que perde pro Novo Hamburgo, então cheguei a ver, mas faz tempo que eu não vejo. Nem Tá lembro na hora de mais. voltar a ganhar. Título grande foi 2010. Foi. Os estaduais, apesar de serem títulos pequenos, ele dá um gásinho, assim, né, pra torcida, né? Dá. Assim, não é nada de tipo, ganhou o estadual, agora tá tudo voltando pros trilhos. Não. Mas você também não pode ficar tanto tempo assim sem ganhar. Sim. O último foi no mesmo ano do Vasco. São Paulo ficou 16 anos sem ganhar estadual. Exatamente. Chegou em 2005, foi ganhar em 2021. Sim. Mas no meio tempo ainda ganhou uma Sul-Americana. Então... 2012. Sim, mas desde a Sul-Americana ficou Foram- sem ganhar. O Paulo ficou 11 anos sem ganhar um título importante, cara. Nossa, que Exatamente. tristeza. Então, o Inter tá desde 2016 sem ganhar o estadual. Eu não quero que chegue a 15 anos sem ganhar título, não. Ó, 2016, 8. Só 31. Danilo, só 2027. Tem que ser igual ao São Paulo, 11 anos. Mas, assim... Não. Não, brasileiro. Ó, Paulista foi 9, né? É ano que vem, Danilo. 25, 9 anos. E sabe como que a gente vai fazer isso? Danilo é ano que vem. Eu vou falar de reformulação no que vem, mas... Eduardo Sacha. Volte imediatamente. E faça a valsa reversa. A valsa reversa. Mano, se o Sacha volta, faz uma valsa ali no último, quebra a maldição que cerca o Internacional, é absoluto cinema. Eu acho que a torcida não tem nem que comemorar o gol, ela tem que levantar e bater palma. Eu acho que assim, Nesse momento, se ele volta, aí final, primeiro jogo empatado no Beira-Rio, lá na arena do Grêmio, pum, gol do Sacha. Ele sai correndo e tal, alguém vai lá, tira a bandeirinha, dá pra ele dança, ela reversa, ela no reverse, bota a bandeirinha, pum, todos os torcedores que estão lá na arena do Grêmio ficam nus. E aplaudem. Mano, absurdo. Pra mim, ele pega o microfone e fala: assim eu me aposento do futebol. Ninguém nunca mais vai ver. Não, Eduardo e Sacha. ele vai falar em reverso também. A lua, alguma coisa assim. Aí os caras vão botar na câmera ao contrário. Assim eu me aposento. Absurdo. Acabou. Eu acho que no dia seguinte o Inter tem que estar anunciando uma estátua do Eduardo Sacha, assim, na frente do Beira-Rio. Gigante. Dançando uma valsa. Dançando uma valsa. Reversa. Tem que ser ele de costas. Dançando uma Ela de valsa. ponta cabeça. É. Cara, absurdo. Absoluto cinema. Imagina. Total.
Voltando a falar de Internacional, Voltando pra realidade. vou falar o que eu achei do ano. Cara, eu gostei muito do ano do Inter, do Brasileirão. Principalmente por conseguir, cara, chegar num quinto lugar, ficar 15 jogos sem perder. Eu acho que assim, além do número, do resultado muito expressivo, o Inter jogava um futebol muito bonito Sim, nesses sim. 16 jogos. Até contra o Flamengo e Botafogo, jogou um futebol decente. Mas ali acho que pela ausência do Wesley, Cara, o ausência Inter do Alan Patrick, naquele jogo contra o São Paulo, ele amassou o São Paulo no Morumbi. amassou o São Paulo no Morumbi. O São Paulo tava com o time reserva? Tava, mas amassou o São Paulo Sim. no Morumbi, que mesmo com o time reserva não é fácil, pô. Exatamente. E um time do reserva do São Paulo que, rodadas atrás, jogava melhor que o titular no Brasileirão. Sim. O São Paulo fez bons jogos com o time reserva Sim, no Brasileiro. acho que eu Ganhou lembro do de um Cruzeiro jogo, lá, ganhou do desse Cruzeiro jogo fora. que eu ia falar mesmo. Ganhou do Cruzeiro fora. Mas o Inter fez bons jogos. Foi bem interessante acompanhar Sim. esse time. Eu acho que tem potencial para ano que vem. Tem que quebrar o maldito ciclo de começa o ano mal, demite técnico e traz outro para melhorar no fim do ano. E vamos ver. O assunto mais importante para mim do Inter pro ano que vem é reformulação. De técnico tá tudo certo. A questão financeira tá com uns probleminhas de pagamentos aí, mas acho que vai vender jogador, vai se livrar desses problemas. Teve o projeto de debêntures aprovados ali, vai chegar um caixa ali para ajudar nas dívidas ali, postergar dívida com juros menores. E tem que quebrar o ciclo. E o mais importante é a reformulação, que a gente vai falar no próximo episódio. Pro ano que vem, eu acho que tem que ser de igual para melhor. Acho que tem que brigar ainda por G4. Acho que o título vai ficar muito difícil com Palmeiras, Botafogo, Flamengo de Felipe Luiz. Quando que foi o último título? Brasileiro? Isso. Em 2021 era 41 anos. Então, Caramba. 44. foi 79. Então vai ser 46. Nossa, verdade. Se vier o Edenilson, Danilo. Vier Não. Edenilson, Calma. Edenilson não. Edenilson é o símbolo do fracasso. Edenilson é o Reinaldo do Beira-Rio. Eu acho que todas as lixeiras do Beira-Rio tinham que ter a cara do Edenilson. Cara, mas, de verdade, tem uns jogadores, eu falei do Reinaldo, pra mim é o mesmo, tipo assim, é a cara do fracasso dos anos, assim, desses anos de fracasso. São esses jogadores que, cara, eles você olha pra eles, você vê porque parece que eles fazem até na maldade isso, sabe? Parece que eles fazem querendo que o time se ferre. Eu odeio o Reinaldo, cara. Eu odeio o Reinaldo, de verdade. É o pior lateral esquerdo que eu já vi na história de São Paulo. Eu odeio. Ele consegue ser o pior lateral Foram esquerdo. poucos laterais esquerdos porque ele ficou 8 anos no time. Tipo, tem ele e o Wellington. Mas ele é o pior. Ele é o pior lateral esquerdo e o melhor batedor de pés. Sim, o Reinaldo é o melhor batedor de pés do futebol brasileiro. Mas eu odeio ele. Horroroso. Vamos passar pro próximo? Mas acho que é isso, gente. Passa pro Fortaleza. Que foi um baita Surpresa. brasileirão do Fortaleza. Um baita brasileirão. Invicto em casa, né? Não perdeu? Não perdeu. Não perdeu em casa, cara. O Não. Fortaleza em casa Fortaleza fez 14 vitórias, foi- 5 empates. Cara, o Fortaleza chegou a ser líder do Brasileirão. Sim. Muito bom, muito bom. O ano do Fortaleza. Nota 9. Porque não ficou nos 3 primeiros. Pra mim o Fortaleza teve uma campanha que eu coloco acima da do Inter. Assim, do que se esperava. Sim. O Fortaleza não tem um grande elenco, tem bons nomes, tem Marinho, Pochettino lá, os caras. Tem bons nomes. Marinho. Não, mas o Marinho joga bem no Não, Fortaleza. tô brincando. O atacante deles era o Renato Kaiser. O Moisés ali, que é bom O jogador. pior é que o Lucero parou de fazer gol. Ele tava fazendo bastante, o ele não Lucero fez também mais. fez muito gol. No começo, agora ele já não parou. tá fazendo tanto. E o principal nome é o Voivoda, né? O trabalho que ele faz já tá há anos no Fortaleza. E o cara não sai, tá? O cara não sai por nada. É aquilo lá que a gente falou que esperava que o Cuiabá fosse ter de, tipo, conseguir ter uma grana pra pelo menos manter seus destaques. O Fortaleza mantém. E se vai vender caro, igual vendeu o Caio Alexandre. E Renovou ele com aquele Toceto. acha muitos jogadores do futebol sul-americano. Sim. E Fortaleza muito bem. Foi uma surpresa, acho que, assim, tirando o Botafogo, que teve um ano espetacular, foi o segundo melhor ano de um time no Brasileiro.
Concordo, foi muito bom, cara. Pô, O consegui. Fortaleza tá muito Esse bem. fato aí de conseguir terminar invicto os jogos em casa é muito forte. Você vê a melhor campanha de. Não vai ser aquele. Jogando em Pô, eles casa. venceram 3x0 no Palmeiras lá, Sim. esse ano. Não, foi, cara, muito bom. Foi uma ótima campanha do Fortaleza. Tá de parabéns. Vai jogar E Libertadores. pro ano que vem, eu acho que com o Vojvoda e chegando mais reforços que o Fortaleza não tem tendência de perder jogadores, é brigar por G4 de novo. Sim. Acho que Concordo. título é muito difícil ainda, Mas, Porque mas o já brigar pro G4 nível- já é gigante, mas cara. vai brigar por G4. Cara, o futebol nordestino esse ano deu uma aula. Né? pô, Não sei. Não, questão, por exemplo, porque você não espera tanto. Só o Fortaleza já foi muito pica. O Bahia, apesar de tudo da gente ter falado foi mal, pô, pegou uma pré-Libertadores. O Mas do Vitória Bahia, eu que... esperava um pouco mais pelo tanto de dinheiro Sim. que entrou, mas... Mas, por exemplo, se você pensar o o futebol Vitória nordestino foi bem. pros últimos anos, desse ano pros passados, Sim. foi talvez o melhor da história, cara. Muito bom. Eu acho que vem numa crescente ali, desde que o Fortaleza sobe e tudo mais, dos times nordestinos não ser mais aqueles times do sobe e desce. Sim. Passou mais pros catarinenses, pros paranaenses ali com... O Paraná que caiu, não voltou mais, o Curitiba que sobe e desce. E não era sempre os nordestinos antigamente. Hoje já não é mais. Vamos passar pro... Flamengo, Flamengo. Mengão. Que fechou o ano no positivo, graças à Copa do Brasil. Senão ia ser bem Que feito. esperava-se muito mais do Tite do que ele apresentou. Sim. E teve a grata surpresa do Felipe Luiz, que é um ótimo técnico. Eu acho que ele chegou, a gente duvidou. Eu dei um pouco mais de esperança que Eu o Diogo. duvidei O bastante. Diogo duvidou bastante. Mas ele é muito bom como técnico. Vamos ver agora ano que uma vem. temporada completa, né? Não só o finalzinho. Vamos ver o que ele vai pedir de reforço e tudo mais. Uma coisa que eu não esperava que ele fosse fazer, ele fez, foi brigar com o Gabigol. Peitou. E sair bem dessa briga com o Gabigol. Que o Gabigol vai sair do Flamengo e ele vai ficar lá. Sim. E, assim, Flamengo pro ano que vem, pra mim, briga por título de novo. Concordo. Acho que Esse ano não chegou a brigar porque teve a época ruim do Tite. Mas se fosse o Felipe Luiz a temporada inteira, talvez desse pra brigar. pra Porque mim os o Flamengo três aí, joga ó, muito bem. Os três aí pra frente, Flamengo, Palmeiras e Botafogo, de novo vão brigar por título ano que vem. Exatamente. Eu também vou com o Danilo. É que foi um Brasileirão que se falou pouco de Flamengo no Brasileirão, né? Sim. Não se falou muito de Flamengo no Brasileirão. Mas, pô, terminou em terceiro, tá bom, pô. Flamengo tá bem. Pro nível do Flamengo, o time que tem, pra mim acho que podia brigar um pouco mais. Mas pelo que passou ali, da onde o Tite deixou, tá bom o terceiro. Porque ganhou a Copa do Brasil. Se não tivesse ganho a Copa do Brasil, não ia estar bom o terceiro. Talvez estaria até mais pra baixo. Exatamente. Mas eu espero bastante coisa do Flamengo pro ano que vem. Sim. Tem chances de novo, tipo, em todos os títulos que vai disputar. Não Não, sei se não com a não todos construção que vai do disputar o Super estádio Mundial. eles vão gastar menos com futebol. Eu acho que não vai mudar nada. E Mantendo teve o time mudança atual, na tudo. diretoria, né? O Landim tá saindo. Então, e entrou o parece BAP. que esse BAP aí tá falando que vai trazer meio mundo, né? Tá trazendo só os pica, mas vamos ver, né? Se vai Eu não trazer vi mesmo. nenhuma especulação real até agora do Flamengo, então não sei muito o que vai chegar. Eu vi que eles queriam trazer o cara da base do Palmeiras que revelou o Estevão É, Mendes, mas não só vai que ele sair. não vai, ele fala Não vai que não sair. vai. E Mas vamos ver, né? Porque às vezes é faladeira tudo de... de tudo que a gente tá falando aqui, quando a gente for fazer os primeiros episódios do ano que vem, e já falando de estaduais, já vai ter mudado muita coisa, porque a gente vai ter visto esses times jogar, vai ter visto que esses times já contrataram, já deixaram sair, então vai mudar muita coisa. Aqui a gente tá falando no cru, assim, do que acabou de acabar o Brasileirão. Vamos passar pro Parmeira? Parmeira. Que esse O teve sentimento da torcida é de fracasso total. fracasso mas, total. mas Apesar de pô, ser ficou em campeão segundo, estadual cara. e Mas é que terminado em segundo, o futebol praticado no ano do Palmeiras foi um futebol ruim. sim. Foi um futebol ruim. Uhum. Mas, cara, pô, ficou E em eu segundo acho que, assim, ainda no Brasileirão, cara. A campanha Ux. de Brasileirão do Palmeiras desse ano foi de igual pra melhor do que a do ano passado.
A diferença foi o Botafogo, Sim, tava que bem não melhor. foi tão ruim quanto foi ano passado. Sim. Porque se o Botafogo faz 50% do que ele fez ano passado, o Palmeiras era campeão esse ano. Então, assim, perdeu os confrontos direto. E acho que isso que pesou muito. Porque, assim, a grande disputa de títulos do Palmeiras é com o Flamengo e Botafogo hoje. E nos confrontos diretos não conseguiu se sobressair contra nenhum dos dois. Foi eliminado pro Flamengo Os na Copa dois. do Brasil, foi eliminado pro Botafogo na Duas Libertadores oitavas e ainda. perdeu os dois confrontos diretos com o Botafogo no Brasileiro. Perdeu os dois? Perdeu lá no Newton Santos e perde no Não, Allianz é Parque. que eu não lembro quanto que foi o do Newton Santos. Foi 1-0 com o do Igor Jesus. Verdade. E aí fica esse sentimento aí com o torcedor. A Leila foi reeleita. E vamos ver o que ela vai fazer. Vai sair Dudu. Eu vi Vamos perder Estevão depois do Mundial. o Estevão vai que é o sair melhor depois do jogador Super do Mundial. time. Eles têm que montar um time pensando pro Super Mundial, né? Então tem que se reforçar. Tô muito curioso pra ver o que a Leila vai fazer aí. Já tá contratando aquele Facundo Torres, né? Vai pagar uns 70 milhões de reais nele. Então, assim, o Palmeiras tá vindo pra abrir o bolso, mas vamos ver quem vai trazer. Sim. Que a Leila, nesse primeiro mandato, eu vi ela tentando muito jogador que ela conhece do Brasileirão, não dando muita moral pro scout. Apesar de chegar Richard Rios e Aníbal Moreno, que deram bom, os nomes mais principais que ela mais foi atrás foram brasileiros, né? Trouxe o Caio Paulista, tentou o Pedro a todo momento, Eles tentou não o ficaram de Gabigol. olho agora ser uma sotista no Léo Pelé? Não foi o Palmeiras? Foi, mas assim, foi especulação. meio nível... Qual que é o nome daquele jornalista que ninguém confia? Nicola. Meio Nicola, assim. Foi tipo, tá bom, tá de olho, sim. Beleza. Os únicos que estão de olho no Nicola é a diretoria do Vasco pra mandar ele embora. Mas, cara, eu não sei o que esperar do Palmeiras pro ano que vem. De verdade, eu não sei. Também não. Acho que tá Não muito- sei se, assim, Tem que esperar. se o Abel chegou no seu limite tático ou se realmente só falta peças pra ele fazer esse time funcionar. Porque eu acho que o Palmeiras já tinha um time bom pra jogar melhor. Acho que o time que o Palmeiras tem deveria jogar melhor. Eu acho que a insistência dele com alguns jogadores irrita muito alguns torcedores. Um amigo meu mandou fora Abel depois que o Palmeiras perdeu pro Fluminense. Acho que hoje ele já não deve pensar isso. Não. Mas, assim, foi a sensação logo depois de, tipo, pelo menos faz a sua parte no último jogo que dava pra ganhar o título. Só pra ficar Perder bonito. pro Fluminense já... Não, eu não sei. Eu acho que foi um brasileirão bom por ter ficado em segundo, mas esperava mais. Sim. Eu acho que, assim, ganhou muitos jogos jogando mal. O Palmeiras ganhou muitos jogos jogando mal. Porque, tipo, Essa foi a questão. o Botafogo contratou muito mais. E os jogadores melhores. Tudo bem, mas o Palmeiras pagou caro no Maurício. Trouxe o Felipe Anderson, que era o reforço da Europa, que Pagou- os palmeirenses colocavam como o melhor jogador de futebol Verdade. brasileiro. E Pagou aí, caro no GI e não jogou. pagou caro no GI pra ele ser reserva do Marcos Rocha e do Mike. Mano, você lembra quem que veio no começo do ano? Bruno Rodrigues. Bruno Você Rodrigues lembra? não jogou esse ano. Não jogou. Porque esse tá machucado. Tá hein? machucado Mas até também agora. Ninguém espera nada de Bruno Rodrigues. Mas difícil, eu não sei o que falar do ano que vem, tem que esperar as movimentações agora e o começo do ano que vem ainda, né? Sim. Mas vamos passar pro campeão? Que também, o que falar do campeão, né? Passa a primeira expectativa do Palmeiras pro ano que vem é brigar por título de novo. Eu acho que é a mesma coisa. Só que, Eu acho que vai ser mais difícil ainda ganhar ano que vem. Porque eu acho que vai brigar mais. Acho que até com o Flamengo do que com o Botafogo. O Botafogo vai sofrer uma limpa boa. É. Mas. Aí vai sofrer uma limpa, o John Textor traz uns 5 cara Sim. pica, imagina. Mas assim, eu não vejo no mercado assim quem tá tão acessível assim pra chegar agora. Mas alguém ele vai trazer. Não, alguém ele vai trazer com certeza. Vamos começar a falar do Botafogo também? Mas é aquela questão, o que falar do campeão? Pô, O Muito Botafogo com um ano nota 10 geral. Ganhou Não. Libertadores e Brasileiro. Ah, Tomou 3-0 do Pachuca. Todo respeito. Depois de ganhar a Libertadores e o Brasileiro,
foda-se. E cara, eu acho que é que a gente pode trazer depois essa discussão. Mas eu acho que tá entrando já num negócio que os brasileiros já estão não se importando mais com o Mundial. Tipo assim, sabe? A gente não vai ganhar, então tá bom? Não sei. Eu acho que não deveria ter esse eu acho que entrou errado entrar com um time misto. Sim. Mas entrou, perdeu. De verdade, ninguém ligou muito que o Botafogo perdeu. Não. Pô, os caras acabaram de ganhar Libertadores. Sabe quem mais ligou? Os palmeirenses. Os palmeirenses. Mas quando foi com a gente? Quando foi? A gente ouviu isso ontem. Um abraço ao Fernando. Um abraço ao Fernando. Mas, cara, os caras acabaram de ganhar Libertadores e Brasileirão em uma semana. Os caras tá no céu, velho. Tá doido. Se eu ganhasse Brasileirão e Libertadores, se eu ganhasse qualquer um desses 2 títulos, eu já tava. E eu acho que assim, perdeu muito peso por causa do Super Mundial também. Tipo, a gente perdeu esse, mas ano que vem a gente vai disputar o outro que vale mais. Sim. Então, tem esse peso. O Palmeiras não tinha essa desculpa naquele ano. Tá bom? Mas, foi um ano. Brasileiro. Falando só do Brasileirão, cara, foi muito bom o Botafogo. Não tem muito o que falar, né? Que, tipo, foi muito bom. Foi isso. Foi um ano muito bom. E a expectativa é pro ano que vem também brigar por título. Sim. Só que, assim, expectativa é de muitas saídas. Sim. Porque a Almada já saiu. Luiz Henrique, acabei de ver que tem uma proposta de 35 milhões de euros. Eu ia falar dessa proposta aí, proposta de 35 milhões de euros. Falou o time? O Savarino, proposta pra sair, tá sendo especulado aí a Atalanta, esses times da Europa. Arthur Jorge, que recebeu uma proposta pra receber 3 vezes mais na Arábia. E ele já recebe bastante no Brasil. Então, assim, o Botafogo não precisa, mas corre o risco de sofrer uma reformulação forte. E o John Textor... Mas o Alexander Barbosa, você viu o que ele falou na entrevista? Depois do jogo. Ele falou, vai sair muita gente. Teve muito choro, teve muitas despedidas, sim. Não sei mais quem pode. O Adrielson vai voltar pro Lyon, se eu não me engano. Mas isso aí, foda-se. Barbosa e Bastos. Quem mais? Vitinho acabou de chegar, Alex Telles. Não tô lembrando de mais ninguém. O Almada já saiu, o Luiz Henrique. O Igor Jesus pode sair. Eu vi que ele pode ir pro Lyon. Perder esse quarteto aí quebra, hein? Quebra bastante. Dá uma sentida. Porque pra você achar 4 caras assim que... Cara, foi um quarteto muito bom, velho. Muito bom. Tipo assim, um quarteto nos últimos anos... Não, achar 4 não, 3. Porque o Júnior Santos fica. É verdade. Porque a última vez que teve um quarteto tão forte foi de 2019 do Flamengo. Sim. Que foi melhor. Não vamos entrar nessa discussão ainda, mas o do Flamengo foi melhor. Ano que vem a gente entra nessa discussão. O do Flamengo foi melhor, só que, já discutiu a dupla de zaga de 2019. Mesmo assim, o quarteto foi muito forte, esse daqui. Foi. Mas aí, cara, não tem muito que... Eu acho que apesar de que vai ter essa reformulação, não tem como saber muito, mas eu acho que mesmo assim briga lá em cima. Acho que assim, por fazer uma reformulação, é muito difícil o Raio cair 2 vezes no mesmo lugar, se formar um quarteto tão forte, 2 anos seguidos. Porque agora quem for vender pro Botafogo sabe que o Botafogo tem grana, então vai cobrar caro. E assim, você não vai achar outra oportunidade igual o Igor Jesus. O atacante tão bom por tão pouco que pagou. Foi de graça, não foi? Igor Jesus foi pré-contrato, se eu não me engano. Foi. Então, eu acho difícil o Botafogo ser bicampeão brasileiro. Mesmo tendo todo o dinheiro do Textor, com as perdas que vão ter, e já confirmada do Almada ali, e com o que tá ficando no elenco lá de Marlon Freitas, Tietê, Tiquinho, não é o suficiente. Vamos ver. Tietê vai sair, né? Vai. Tiquinho, quem mais? O Tietê vai pro Vasco, provavelmente. Esse jogador que ninguém liga do Botafogo. Fica o Cuiabano, pode sair. O Cuiabano é uma boa pra lateral esquerda, hein? Pra time que tá precisando. Um reserva pro Wendel, no São Paulo. Eu acho que ele bota o Wendel na reserva. Você acha? Eu acho. O Cuiabano... Daniel, você tá atacando o Wendel pra merda. Mas você lembra do campeonato do Cuiabano? Era muito bom. Eu acho que do campeonato brasileiro, o Cuiabano jogou mais que o Alex Telles. Não, realmente, o campeonato do Cuiabano foi muito bom. O Cuiabano tava muito bem no Tava muito bem. Se não chega o Bernabé, o Cuiabano não machuca, ele brigaria pra ser o melhor. Sim, não, é verdade, realmente. E o Wendel joga mal no Porto e joga mal na seleção.
Mas vamos ver. O São Paulo vai jogar. Talvez no futebol brasileiro. Eu acho uma boa aposta pro São Paulo. Sim. Acho que não é nem aposta, na verdade. Ele não é tão velho, né? Não. Ele tem quantos anos? Não sei, deixa eu ver. Aliás, ele jogou aonde aqui no Brasil? Se eu não me engano, ele deve ter passado pelo Grêmio. Todo mundo que você não sabe já passou pelo Grêmio. Ou o Cruzeiro, É, um dos dois. se você não conhece, dá uma olhada aqui. 31 anos, Jogou no Grêmio. jogou no Grêmio. É sempre assim. E principalmente lateral, né? Lateral sempre passou pelo Grêmio. Exatamente. Alex Telles, né? Alex Telles. Verdade. Mas é isso, né, Danilo? Episódio longo hoje. Fizemos um Longo, review. A gente queria botar mais coisa, mas foi um rewind, uma retrospectiva do Gênesis. Vamos falar mais Sobre no o brasileiro. próximo. Vamos falar mais sobre nossa seleção do campeonato, nossas reformulações. Acabou o futebol, mas ainda tem conteúdo pro Gênesis. Beleza. Fechou então, Danilão. Valeu! Falou!